Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pod.cast PCD. Eu sou a Bruna Martins, estou aqui com a minha casca de bala, a Ju. Oi, gente. Hoje eu espero que vocês tragam lencinho. Eu também. Né, Bru? Nós Com estamos certeza. criando aqui um novo formato, né, Bru? Um bate-papo. A gente tá trazendo mães. Inclusive, se você é uma mãe e quer contar o seu relato, comenta aqui nesse vídeo. Nós vamos entrar em contato com você. E hoje a nossa convidada, ela é muito especial. É a Verônica, mãe do Benjamin. Bem-vinda, Verônica. Bem-vinda. É um prazer em receber você aqui no nosso pod. Oi, meninas, tudo bem? Boa tarde, prazer é todo meu. Eu tô, assim, bem lisonjeada de estar aqui com vocês. Eu confesso que primeira vez, tá? Num ambiente, assim, de gravação e tudo. Mas eu acho que é importante a gente conversar sobre assuntos que muitas das vezes a gente não tem espaço, sabe? Falar sobre internações de UTI, falar sobre mães atípicas, bebês atípicos, sobre preconceito e demais assuntos, né? Que geralmente a gente não tem acesso a eles na internet, não tem acesso na televisão, piorou. Então eu espero que vocês preparem os lencinhos, porque tem história pra contar. Ai, meu Deus, é assim que a gente gosta. Exatamente. E pra gente poder começar, né, conta um pouquinho aí quem é a Verônica, né, quem é o Benjamin, quem são os filhos aí da Verônica, o que aconteceu com o Benjamin pra hoje ele ser uma criança com deficiência, né, foi erro médico, não foi? Conta tudo pra gente, estamos curiosos. Vamos lá. Primeiro, eu sou Verônica, né, sou mãe de 5 crianças. Eu tenho 34 anos. E só para que a gente consiga entender e contextualizar acerca do Benjamin, é assim. O Benjamin é um gemelar 1. Ele é um bebê prematuro extremo. Ele nasceu de 25 semanas. E por ser uma gestação gemelar, o meu obstetra falava assim, olha, você precisa de um acompanhamento num hospital específico de prematuridade. Eu não tinha ideia do que era prematuridade, eu não tinha ideia do que era uma internação na UTI, eu não tinha ideia do que era o ambiente hospitalar. Como os meus filhos dividiam a mesma placenta, estavam em bolsas separadas, mas eles dividiam a mesma placenta, um deles ficava recebendo mais nutrientes, mais alimento do que o outro. Então, o Ben, ele crescia mais, se desenvolvia melhor, e o Joaquim desenvolvia menos e crescia menos. Na minha última ultrassom morfológica, eu fiz e a médica... Sabe quando você tá deitada na maca e você vê que a cara da médica não tá da melhor? Tá bacana. E eu já tava nervosa, porque eu sentia muita pressão na pé da minha barriga. E eu falava pro meu marido, não é normal. Não é a minha primeira gestação. Eu conheço que é estar grávida. Ele falava, não, mas é porque tem 2 bebês. Eu falava, mas os meninos não têm 1 quilo. Não tem como pesar desse jeito. E a gente achava que era líquido. Mas não era. E aí, quando ela terminou a ultrassom, ela falou assim, Verônica, eu tenho uma coisa pra te contar. Falei, os meus filhos estão vivos? Porque o nosso medo maior era esse. Ela falou, estão, mas vou te mostrar uma coisa. E como a gente fez uma ultrassom transvaginal, pode falar esse nome aqui? Pode, claro. Dava pra ver na ultrassom o braço do Joaquim na bolsa. E eu falei, gente, mas por que eu tô conseguindo ver o braço dele na bolsa? Ela falou assim, porque o seu colo do útero tá aberto. Nossa. E você não sabia disso? não, eu não tinha ideia, porque nas outras ultrassons estava tudo normal. Só que sempre, desde o início, mostrava que existia uma diferença entre os bebês. Só que por ser uma gemelaridade É e normal, dividirem, normal né, apresentar. a mesma placenta, se fosse cada um com a sua placenta, eles iam receber nutrientes iguais. Mas por ser uma placenta só, geralmente um recebe mais do que o outro, enfim. E aí você tava de quanto tempo eu de tava de gestação? 25 semanas. Nessa ultrassom eu tava de 24 semanas e ia fazer 25. E aí eu falei, nossa, mas o que eu tenho que fazer agora? Ela falou assim, olha, você vai no seu médico e mostra esse ultrassom pra ele, ele vai te orientar o que você precisa fazer. Eu já desesperada, consegui consulta no outro dia da ultrassom. Médico japonês, fala pouco, né? Não é muito de conversar, não é muito de explicar as coisas. Muda mas de com- profissão, então, amigo, por favor. Precisa dar informação pra mãe, Não, gente, mas não tem como. ele não conversava muito, ele só fazia muita piada, né? Por falar assim, nossa, mas você fez tratamento depois de tantos filhos? Você precisava de mais? Como se ele tivesse a ver com isso, né? Como Sem se eu noção. Se tivesse... ele fosse seu amigo. Não, como se mais eu uma tivesse vez, planejado. por favor, muda de profissão, amigo. Você... Não, eu acho que tem coisas que você brinca na hora que é pra brincar, sabe? Você faz certo. piada se a mãe te der abertura pra isso. Se você tiver intimidade Eu com a pessoa, já estava né? extremamente nervosa, uma gestação diferente de todas as outras. E cheguei lá com o ultrassom dele, né? Mostrei. Ele falou, então, essas crianças vão nascer. Eu falei, graças a Deus, né? Que eles vão nascer. Não, você não tá entendendo, eles vão nascer já. Pra daqui a pouco. Eu falei, como assim? Isso era dia 2 de fevereiro de 2023. Ele, olha, Verônica, de verdade, faz as malas e vai pro hospital. Eu falei, mas por quê? Ele, porque o seu colo do útero tá aberto. Se você der um espirro, passar um nervoso, seus filhos vão fazer assim, ó, pluf, vão cair. Eu falei, não é possível? Ele falou assim, é possível sim. E eu falei, mas pra onde que eu vou?
Eu não tenho. 5 meses, você tá estudando os hospitais. Você não tá. Eu tenho certeza que eu vou ganhar ali. Você não tem essa certeza de nada. Ainda, eu tava fazendo uma avaliação. E como minha última filha tinha ganhado no hospital Sepaco, eu falei, eu vou ganhar ela lá, porque eu gostei da maternidade, gostei do atendimento, é super tranquilo, eu vou ganhar lá. Mas, enfim. Aí ele falou assim, olha, pra prematuridade extrema, eu nem conhecia esse termo, tá? Eu nem sabia o que isso significava. Pra você ver, como ele jogou as coisas assim em cima de mim e do meu esposo, e a gente ficou assim, sem saber pra onde a gente ia e o que a gente tinha que fazer. Ele, olha, pra prematuridade extrema, eu acho que o melhor hospital para você ir é uma maternidade específica aí de São Paulo, que tem aí especialização na prematuridade extrema. Eu falei, tá, eu conheço essa maternidade, porque eu ganhei minha filha lá em 2010. O atendimento foi legal, né? 3 dias eu estava em casa, eu vou pra lá. Ele falou, mas você vai pra lá agora. Você vai pra sua casa fazer a mala. Eu falei, eu não vou. Eu falei pro meu marido, não, porque minha pressão já subiu um pouco, porque eu tava muito nervosa. Óbvio. Ele falou, você vai sim. Então, nós chegamos em casa, preparamos uma mala. Eu nem levei pro hospital. Dia 3, 1h da tarde, a gente foi pro hospital, tudo. Cheguei lá, fiz um ultrassom. A médica falou assim, mãezinha, daqui você não vai sair. Falei, gente, mas vocês podem me falar o que tá acontecendo? O que tá acontecendo pra mim saber e ficar um pouco mais tranquila em relação a tudo isso? Internei pra segurar a gestação. A ideia era, a gente vai ficar aqui, vai... Não ganhar, né? Ficar era internada pra segurar pra manter a gestação até onde desce. Só que o Joaquim já estava em sofrimento fetal, porque ele recebia menos nutrientes, então ele estava menor. Tanto para vocês entenderem. Eles nasceram no dia 6 de fevereiro, 12h43, 12h42. O Benjamin com 915 gramas e o Joaquim com 600. Então, tinha uma diferença, né, entre os dois. E aí, eu me internei, tudo, só que tava tudo bem. Eu fazia ultrassom todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, pra fazer o acompanhamento dos meninos. Pra ver se o Joaquim tava sofrendo mais, porque na bolsa dele tinha menos líquido do que deveria. Então, se continuasse desse jeito, ele ia começar a sofrer mais. Mas tava tudo, né, sob controle. Olha, a gente vai conseguir segurar, tá tudo bem, ok. O atendimento médico até esse momento foi maravilhoso, tá? Eu preciso deixar isso bem claro, assim. Até então, eu tava achando que eu tava num hospital hotel. de São Eu tava Paulo. achando que ia ser a nossa melhor experiência, pra ser bem sincera. Aí, ganhei os meninos, dia 6. Tava normal, tava bem, recebi a visita dos meus pais no dia anterior. Só que eu tava achando esquisito que eu olhava pros lugares e eu via uns pontinhos coloridos, sabe? Eu olhava assim, você vê como se a gente tivesse olhado para a luz, e você olha para o sol, e você olha para um outro ambiente, tá uns pontinhos coloridos. Mas, fisicamente, eu tava bem. De manhã, as meninas vieram aferir minha temperatura, vieram fazer a aferição de pressão, tudo. Eu falei, tá 16. Eu falei, eu nunca tive pressão alta. Por que tá 16? Você tá nervosa, mãe? Falei, não, recebi a visita dos meus pais ontem, eu tô tranquila, minha mãe me deixou tranquila. Meu marido não dormiu comigo nesse dia, porque ele tinha que trabalhar, né? Alguém tem que prover na nossa casa. E aí, eu fiquei no hospital. E eu tenho outros filhos, não tinha como ele ficar comigo lá, né? Ele falou, vai pra casa, tá tudo bem. Amanhã você volta. Isso 10 da manhã. Aí ela falou assim, vou pegar outro aparelho, acho que esse aparelho tá esquisito. Pegou outro aparelho, mediu a pressão 17. Ela falou assim, tá aumentando. Aí a médica veio e falou, Verônica, vamos descer lá pra UTI? Você vai tomar um remédio pra fazer um ataque? Pra ver se essa sua pressão baixa, tá bom? Porque é perigoso pros meninos, pra você também, que não sei o quê. Até então, sabe quando você tá tudo bem? Eu falava, mas eu quero comer, eu tô com fome, eu acordei, quero tomar café. Ela, não pode, você vai ter que descer pra tomar medicação lá, não tem. Eu falei, tá bom. Desci então, assim, eles já UTI. estavam te deixando de jejum, praticamente, E né? eu não tinha ideia, por quê? Porque pra tomar remédio pode comer, que eu saiba. Agora, pra cirurgia, não. Não. Então, isso é que a gente vai saber depois, né? Aí, eu desci pra UTI, tomei a medicação, primeiro ataque. E assim, eu era um evento, parecia. Porque os médicos, todos eles vinham me olhar assim, e eu falava, gente, será que tá acontecendo alguma coisa assim? Será que aconteceu alguma coisa? Ninguém vai me contar? É que você não tinha noção da gravidade. Eu não tinha noção mesmo, assim, do que estava acontecendo e que uma gestação de gemelaridade, ela é tão complexa para a medicina, né? Eu acho assim, deixando isso aqui claro, tá, gente? É importante a gente saber das informações, a gente perguntar, questionar. Hoje, depois de toda a minha experiência, não é só você ouvir, olha, mãe, você tá com isso. Ah, tá, é sério, eu tô com isso, mas por quê? O que é isso? O que é isso? Quais são os tratamentos? É importante a gente saber de tudo. E é perguntar mesmo, assim. Você vai ser chato nas perguntas? Pergunte quantas vezes forem... Tá, gente? Pergunte quantas vezes forem necessárias. Por quê? A gente passa batido. E depois, quando tudo acontece, assim, que desmorona tudo, você fala, putz, por que eu não perguntei isso antes? Por que eu não fui pesquisar sobre isso antes? E aí,
Eu tomei esse ataque de remédio, aí chegou um médico e falou assim, mas a pressão dela não tá baixando, ela tá subindo. Aí a menina veio, me fez o outro ataque, se tomava esse remédio, não me recordo o nome, depois você tomava ele de novo. Nessa segunda dose do remédio, a minha pressão já tava 21. Nossa. Aí veio um médico e falou assim, mãe, não é o que você queria ouvir, mas a gente vai subir pro centro cirúrgico agora e seus filhos vão nascer. Falei, não mesmo. Falei, não mesmo. Eu tô de 5 meses. Os meus filhos não têm 1 quilo. Eu falava assim, o Joaquim não tem 600 gramas. Como que uma criança de 600 gramas vai nascer? Aí ele falava assim, não, mas fica tranquila. A gente tem uma bebê na UTI que tem 380 gramas. Ela tá indo super bem. Eu falava, então deixa eu ver essa criança. Ele, não pode, você não tem acesso a essas crianças. Eu, não, mas isso é mentira. Aí ele foi contando, olha, já nasceu bebê assim. Fica tranquila, a gente é a melhor maternidade pra isso. Eu tava nervosa, meu esposo não tava lá. Eu falei, eu só vou pro centro cirúrgico quando meu esposo chegar aqui. A gente mora em Osasco e a maternidade é lá no Paraíso. Aí ele falou assim... O remédio que você tomou foi injetável? Injetável. Aí ele falou assim, não tem como. A gente vai subir agora. Eu falei, não, a gente não vai subir agora. Eu assino qualquer papel aí. Eu ponho em risco a minha vida, dos meus filhos, não tem problema. Eu não vou subir pro centro cirúrgico sozinha. Ainda mais com todo esse circo que tá aqui, esse monte de gente que tá aqui, eu não vou subir. Imagina o medo que ela não tava, né? Não, eu falei, não vou sozinha, não vou. Exato. Nenhuma gestação minha, nenhum parto foi sozinha, eu não vou fazer. Esse não vai sozinho, não vai ser o primeiro que vai ser sozinha, né? E aí eu liguei pro meu marido, olha, você não tá entendendo, os meninos vão nascer hoje, agora. Ele falou assim, como assim? Eu falei, eu não sei, tá tudo dando errado. Assim, vem embora. Vem pra cá. E, gente, eu não sei explicar, assim, tem coisas que a gente não explica, a gente vive, né? Deu coisa de 25 minutos de Osasco pra o hospital, não é 25 minutos, é 40. Eu não sei o que meu marido fez. Parecia como se Deus pegasse ele assim, colocasse ele, pum, chegou. Aí foi mais ou menos isso. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, porque eles me prepararam, não, vamos esperar seu esposo lá no centro cirúrgico. Quando ele chegar, ele vai subir. Eu falei, eu não vou tomar injeção nenhuma, vocês não vão começar nada enquanto meu marido não estiver aqui. E aí a anestesista falava, calma, mãe. Fica Verônica, fica calma. Eu falei assim, gente, não tem como ficar calma. Aí que a gente fica nervosa mesmo. Como quando você a gente começa com esse calmo? negócio de Fica pedir calma. Não tem como, gente, você tá Você quer tirar grávida meu filho e... de bebês bem pequenos que vão nascer naquele momento. Eu falava, gente, não vai dar certo, esse negócio não vai funcionar, enfim. Subi pro centro cirúrgico, quando a gente virou com a maca, meu marido virou na outra porta. Aí eu falei, agora a gente pode... agora a gente pode começar essa cirurgia. Aí eles fizeram uma ultrassom pra saber a posição que os meus filhos estavam. Porque na hora que eles iam abrir a minha barriga, tinham que pegar o bebê, porque tinha que ser uma coisa muito rápida. Aí eles ainda falaram, olha, Verônica, seus filhos, o pulmão é a última parte do corpo do ser humano que é formado. Durante a minha internação, os 3 dias que eu passei internada, eu tomava uma injeção pra amadurecer o pulmão dos meninos. E quando eles nasceram, eles também tomaram essas doses de, né? Eu não lembro o nome do remédio, mas quem é médico aí que tá assistindo a gente vai saber o que eu tô falando. E aí, fiz ultrassom, tudo. E os meninos nasceram. E os meninos nasceram na mesma posição. Eu tenho foto, eu tenho vídeo. Nossa. Eles nasceram com a mãozinha assim, ó. Os meninos, iguais. Pequenininhos. O Joaquim ainda nasceu encoplado dentro da bolsa. A médica falou assim, olha que legal, que não sei o quê. Só que... Pensa, os meninos nasceram, já correram com eles. Ela só mostrou assim pro meu marido. Meu marido tava gravando e não podia só tirar foto. Ele gravou toda aquela cena. Aí mostrou os meninos pra câmera, ela achando que ele tava tirando fotos, tudo. E eu comecei a sentir uma coisa horrível. Assim, sabe a impressão que eu tava assim, ó? Que se eu fechasse meus olhos, eu não ia acordar. Eu comecei a sentir isso de verdade. Só que depois eu fui entender que durante todo o trabalho de parto, a minha pressão não baixou. Nada. Então, eu comecei a delirar de verdade, assim. E eu falava assim pro meu marido, conversa comigo, fala comigo. Porque eu comecei a sentir uma moleza, era uma sensação horrível. Eu já tinha tido partos cesarianas, eu sabia como que era. Mas eu não sei explicar pra vocês, a sensação era horrível. E a médica ficava assim, eu olhava por cima, a gente não tem aquela luz bem grande? Ela reflete as pessoas que estão ali. E ela mexia muito em mim. E eu falava, por que esse negócio não para? Por que não fechou ainda? Ela, não, é porque o seu colo do útero tava muito, né? Tipo, muito estendido, a gente precisa não sei o quê. Só que não, eu tava tendo um sangramento. Porque o que tinha de papel, como que chama? Eu não sei se é isso, né? Mas é até um negócio específico lá deles. O que tinha de papel com sangue, ela limpava e colocava pro lado, limpava e colocava pro lado. E ela tentava falar com meu esposo e eu falava comigo. Eu falava, doutora, tá tudo bem aí? Eu não tô bem, não. Tá no vídeo. Eu falo, eu não tô muito legal. Tô me sentindo esquisita. Ela falava, não. Aí ela falava assim pro meu marido, conversa com ela.
Conversa com ela. Conversa com ela. E ele tentando puxar assunto comigo. E eu olhava assim pra cima, via aquele papel com sangue. Eu falava, tá tudo bem aí mesmo? Esse sangue todo é normal? E eu queria ficar alerta. Porque eu tinha, gente, certeza que se eu fechasse meu olho, eu não ia voltar. Eu não sei explicar pra vocês. Eu tinha essa sensação real de que se eu fechasse o olho e deixasse aquela sensação de, putz, descansa, eu não ia voltar. E eu tive um sangramento muito grave. Nossa, e a minha placenta colou no colo do meu útero. Então ela teve que fazer toda uma raspagem. Então, o colo do meu útero hoje, ele é extremamente fino. Tanto que ela falou, olha, se você engravidar de novo... Eu falei, oi? Você tá louca? Tá maluca, né? Porque eu sou dessas, né? Assim, eu sou muito espontânea. Então, eu falo as coisas do jeito que vem. Eu já falei, aí eu falo, putz, não devia ter falado assim, né? Desse jeito. Não filtrou, eu falei, a senhora né? tá louca. Como que engravidar de novo? A senhora tinha que fazer uma lacadura agora. A senhora tinha que fechar tudo. Ela falou, não é assim. Você não fez planejamento nenhum. Eu falei, não, você não tá entendendo. É a 5ª gestação, minha senhora. Eu não quero mais ter filho. Não era a nossa ideia, né? Quando eu descobri a gemelaridade, eu quase caí de costas. Porque eu não tenho histórico de gemelares na minha família. Assim, que a gente conhece, sabe? Nem da família do meu esposo. Então, quando a gente engravidou de gêmeos, eu falei, era mesmo foi um presente. Porque não tinha um histórico familiar, sabe? Igual a gente vê, ai, a avó teve gêmeos e aí... Não teve, né? Não. Nossa, Verônica, mas nesse meio termo aí que a médica tava lá, estancando o seu sangue, tentando fechar. E as crianças, estavam onde? Ah, detalhe. Fui saber disso depois, tá? Eles foram entubados. Nasceram e já mostrou um pouquinho e já levaram eles? No vídeo só, né? Na foto, não chegou a mostrar os meninos pra mim. Eu vi os meus filhos já na incubadora. Eu tava deitada e eles mostraram ele aqui. Então, os dois estavam vivos. Os dois nasceram vivos, nasceram bem, só que depois... Só pra vocês entenderem, eu tive acesso aos prontuários médicos dos meus filhos por várias questões. E aí, eu fui descobrir depois que o Joaquim foi reanimado lá na sala de parto. Ele parou e foi reanimado 3 vezes. Eu não sabia dessa informação. Não foi uma informação que a gente chegou na UTI e passaram pra gente, olha, aconteceu isso aqui. Como muitas outras informações que nos foram ocultadas, a gente foi sabendo só depois. Por isso que eu tô falando, gente, você mãe de UTI, que tem um filho atípico ou não atípico que seja, fique atento a todas as informações. Questione tudo, medicamentos, procedimentos, tudo. E assim, hoje eu posso falar, se eu pudesse... Se eu fosse uma mãe só deles, eu ia viver na UTI. Eu ia dormir e acordar lá. Eu não ia sair de lá do lado. Não ia sair. E vocês vão entender por que eu tô falando isso daqui a pouco. E aí, eles foram entubados e desceram pra UTI. Direto. Eu também desci pra UTI. Porque minha pressão não tinha baixado. A médica colocou um tampão aqui. Tava presa a ter uma eclâmpsia, né? Eu tive uma pré-eclâmpsia mesmo. Teve uma pré-eclâmpsia. E a minha pressão não baixava de jeito nenhum. Aí eu desci pra UTI pra continuar sendo monitorada lá. Mas eu não queria ficar lá. Eu queria ver meus filhos. Eu falava, meus filhos estão bem? Tá, tudo bem, estão na UTI. Eu falei, mas eu quero ver. Não pode. Falei, eu vou lá ver sim. E eu não podia sair de lá. Lá, né, de onde eu tava. Entendam o que vai acontecer agora, nesse momento. Quando a gente sai não sei se vocês tiveram cesáreas, enfim. Quando a gente sai do centro cirúrgico, a gente vai pra sala de repouso, né? Isso. Eu não tive nada disso, tá? Porque na sala de parto lá, eu já sentia os meus pés. Eu já mexia os meus pés e eu mudei de maca sozinha. Saí dessa maca que eu tava e fui pra outra de transporte sozinha. Porque eu tava sentindo tudo já. Minhas pernas e tudo. Eu não entendia por quê, mas vocês vão entender. E eu sentia tudo. Aí meu marido falou assim, nossa, já tá especialista no parto cesariano? Eu falei, Marcos, alguma coisa não tá certa? Eu falava assim pra ele, não é possível. Tô sentindo tudo. Aí as enfermeiras falavam assim, tá sentindo tudo mesmo? Eu falei, eu tô sentindo tudo mesmo. Então levanta a perna. Eu falei, não, eu vou trocar de maca que eu já tô sentindo tudo. E desci, fui pra outra maca. Quando eu desci pra UTI, eu já tava, sabe quando a gente fica de cócoras? Borboleta, que a gente cruza a perna e fica de borboleta. Eu tava sentada assim na maca. E o médico falou assim, por que você já tá assim? Era pra... Menina, você tem que ficar pelo menos 6 horas de repouso. Não era pra você estar sentindo nada. Eu falei, doutor, não sei o que tá acontecendo. E aí eu comecei a sentir o meu rosto formigar. Ele formigava demais. Uma coceira, uma coisa esquisitíssima. Aí a menina falou assim, vou te dar um antialérgico. Tá, mãezinha? Eu tava tomando um soro aqui. Ela devia ter colocado esse remédio antialérgico no soro. Pra correr no soro. Ela colocou aqui, no meu braço. Eu sentada. Na hora que ela terminou de colocar o remédio aqui, minha garganta fechou. Nossa, minha garganta fechou, eu não conseguia respirar. Eu não conseguia respirar, comecei a ficar roxa. E que sensação horrível, péssima. E eu não conseguia respirar, só conseguia gritar. Falar, eu vou morrer agora. Aí a menina, desesperada, daqui a pouco já entrou aquele monte de gente, vieram me socorrer e tudo. Aí ela falou, aí o médico, você colocou o remédio pra ela onde? Aí ela, na veia, direto na veia. Aí ele falou, meu Deus, era no soro, esse remédio é muito forte. Olha a dosagem que você colocou. Era pra mim ter morrido. Nossa. Lembra que eu falei lá em cima?
Tava sentindo uma sensação horrível, porque minha pressão não tinha baixado. E lá em cima, eu era pra ter ficado de repouso, não era? Mas teoricamente é um erro, né? Porque Então, o eles não- médico que tem que prescrever o remédio para auxiliar de enfermagem ir lá e aplicar, né? É uma receita que é passado para ela aplicar. E quem foi, no caso, que tomou essa decisão aí? Ela, na cabeça dela, era a melhor coisa a fazer. E você tomou anestesia? Anestesia do quê? Geral da cesárea? Ah, aqui normal. É. Normal. Só que E como voltou assim antes. você volta, você tava mexendo a perna com a anestesia Gente, geral? Não, durante a cirurgia, durante a cesárea, eu não tava sentindo nada. Só senti uma pressão muito forte na barriga, porque ela tava, né, raspando lá tudo meu útero, enfim. Só que depois que a cirurgia acabou, que a médica saiu, a gente não vai pra uma sala de repouso, Repouso de 30, 40 minutos ali parado. Não teve nada disso. Eu já tava sentindo meus pés. Já sentia os meus pés. Na gravidez da Isadora, eu lembro de ter ganhado ela, fui pra sala de repouso, eu só desci pro quarto 6 horas depois. E ainda assim, eu não sentia tudo minhas pernas. Eu sentia um pouco os meus dedos, mas eu não sentia as Não minhas conseguia pernas. mexer a perna. Essa eu desci, troquei de maca, sozinha e tudo. Por quê? Se eu tivesse de repouso, tivesse tomado aquele remédio que essa doida me aplicou, eu tinha morrido. Que eu ia ter que ir em movimento. Eu ia fazer o quê? Como que eu ia reagir? Se eu tivesse de repouso e eu falasse que minha cara tava coçando, eu ia fazer o quê? Nada, Nossa, né? é verdade. Aí, assim, tem coisas que a gente não explica. Eu falo isso sempre. A gente vive, tem coisas que a gente não consegue explicar. Eu não consigo explicar pra vocês por que isso aconteceu. Eu só sei que foi É um desse cuidado jeito. de Deus, né? É, Assim, ali é um literalmente, assim, milagre. o Senhor cuidando de todos os detalhes. E aí, eu não podia entrar na UTI, porque, né, eu tava lá embaixo ainda, também na UTI, por conta da pressão, tudo. Falei pro meu marido, vai ver os meninos. Vai ver os meninos, eu preciso saber como que estão os meninos. Aí ele foi, viu os meninos, tirou foto deles. Os meninos cabiam assim. Na palma da mão. Eles eram muito pequenininhos e a pele de bebê prematuro lembra uma amoeba, sabe? É bem molinha. Porque ela é gelatinosa e geladinha, tanto que a gente teve bastante dificuldade de conseguir pôr a mão dos meninos. Porque a gente ficava com medo, né? Vai tocar, a pele parece que não tá toda formada ainda, tudo. A gente foi, aí começou a nossa rotina de ir pra UTI todos os dias, né? Por ter outros filhos, a gente ia, via os meninos, pegava o boletim médico da manhã e ia embora. Mas por conta do medo, tudo, às vezes a gente ligava lá, olha, tá tudo bem, aconteceu. Eles não passam informação por telefone, tá? Que fique claro aqui. Mas, verdade. só pra vocês entenderem, existem situações em que você fica extremamente preocupado, e uma ligação por telefone não vai mudar a questão de rotina da UTI, sabe? Então, tinha uma enfermeira maravilhosa, né? Que ela sentiu ali meu medo de ter os meninos ali e tudo. E ela falava, não, liga aqui, dentro do meu horário, pede pra falar comigo, eu vou falar, tá tudo bem, não posso passar informação, nada de boletim, mas eu posso falar, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Só que tem coisas, por isso que eu tô falando, fiquem atentos a todas as informações. Quando eu chegava pra ver os meus filhos, eu não tinha ideia do que era saturação, batimento. Eu não sabia que a gente tinha que saturar acima de 90, não sabia nada disso, né, normal. Quando eu chegava lá, a saturação dos meninos estava tipo 50. E pra você era como se 55. fosse normal. E aquela máquina apitava. E eu olhava os meus filhos, estavam paradinhos, às vezes mexendo assim, movimentava as perninhas, os bracinhos. Tá tudo bem, doutora? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Saturação filho. 50. Tá tudo Ninguém bem. nunca te explicou nem sobre isso, gente. Eu fui saber depois, porque eu sou extremamente curiosa. Tudo que diz respeito aos meus filhos, eu quero saber. Eu quero entender. Sabe quando lá no fundo fica uma luzinha amarela, um negócio meio que de alerta? Era isso desde o primeiro dia que eu entrei na UTI. Não sei explicar pra vocês. Desde o primeiro momento que eu desci, que nós fomos pro 3º andar, que é onde ficam os prematuros extremos, me veio um sinal de alerta. E mães de UTI, elas são muito fortes, tá, gente? A gente cria um vínculo que a gente não sabe explicar. Estamos todas na mesma situação, com o nosso bem maior ali dentro. Então, a gente se une, né? E tinha mães que já estavam ali há mais tempo, sei lá. Eu sou a mãe que tô há 1 ano e 3 meses dentro da UTI. Quando a mãe nova chega lá, eu falo tudo. Ó, presta atenção, tá? Você já dá logo o recado. Aqui não tá nas férias, aqui não é shopping. Porque tem mães, eu já falei pra Bruna, quando eu cheguei a comentar com ela, tem mãe que vai ser internada lá com um bebê que não é atípico, um bebê normal, uma criança normal. Porque o Benjamin hoje tá numa UTI pediátrica, então ele é internado com bebês grandes. Então a gente já dividiu sala com bebês de crianças de 12 anos. E uma criança, sei lá, que tá só com um padrão respiratório diferente, e chega lá um pai que nunca viu traqueostomia, GTT, nada disso, vésico, essas coisas, uma criança hipotônica, que é o caso do Benjamin, e eles acham que a criança é uma vitrine. Gente, vou contar aqui, só Sério? mudando um pouco de assunto, Ai, só pra vocês gente. entenderem. Teve uma mãe, que a filha dela estava internada, ela era cardíaca. Ela fez uma cirurgia cardíaca, uma menina de 7 anos.
e foi pra sala, tava do lado do Benjamin. Assim, no leito, o Benjamin nesse, ela do lado do Benjamin. Essa mãe, assim, uma mulher sem noção alguma, ela foi em todos os leitos ver os bebês. Ver lá os bebês que estavam ali. Curiosíssima, né? Aí tinha uma criança que ela tem cirrose. E ela tem uma cor de pele diferente. Gente, mas assim, de verdade, tantas coisas são diferentes, né? Mas pra gente é diferente, mas pra aquela pessoa é normal. E você tem que normalizar o que não é normal pra você, na minha percepção. Ela, nossa, que menina esquisita, né? Que coisa esquisita. O que ela tem pra enfermeira? Dentro de uma UTI. Aí a enfermeira, mais imbecil ainda, desculpa da palavra. Então ela... E eu aqui assim, mas... Falou o que ela tinha, tudo a gente passou passa diagnóstico do filho dos outros pra qualquer pessoa que vem perguntar aqui. Eu sou dessas. Verônica é você. Certíssima. Não é minha filha, não quero saber. Falei, então quer dizer que se eu não estiver aqui, porque a mãe não tava, né, no momento. Então, se eu não estiver aqui, você vai passar a informação do Benjamin pra qualquer pessoa que perguntar que não é da família dele? Por quê? Com qual autorização? Isso é normal? Peraí que eu vou falar lá com a coordenação. Não, Verônica, calma. Verônica, você não tá entendendo. Eu falei assim, eu tô entendendo tudo. Essa mãe sem noção tá aqui com a filha dentro da UTI, porque se a filha dela estivesse bem, ela não ia estar na UTI, certo? Ia estar no quarto. Perguntando o filho dos outros. Foca na sua filha. Foca aqui. Exatamente. Né? Você tem coisas pra se preocupar. O filho dos outros, os É outros problema dos cuidam. outros. Agora, você falar sobre o aspecto da criança, por isso que eu falo assim, essa questão do bullying. E o não é termo só com a utilizado. criança, Dentro da gente. UTI Dentro da tem, UTI né? tem. E dos muito. próprios profissionais, às vezes, né? Nossa, Porque que criança ali a esquisita. profissional, ela já devia ter falado, esquisita não. Né? Pô, você é profissional, você tá todo dia ali. Vamos educar, então, as pessoas. A gente, de verdade, Caiu uma ficha aqui pra mim agora. Gente, tem preconceito até dentro da UTI. tem dentro da UTI. É, dentro da E UTI. dentro da UTI são pessoas que precisam de atendimento médico de uma forma especial, certo? Porque é uma unidade de terapia intensiva. A gente não tá falando de uma criança que tá no pronto-socorro porque ela chegou com, sei lá, porque tá com quadro viral. Não, são crianças graves. Muitas das vezes com síndrome, sabe? Então, são crianças diferentes das crianças atípicas que a gente tá acostumado a ver no parque de diversão. Na pracinha da nossa casa. Exato. Mas isso te dá direito de você achar que você tá num shopping? A impressão que eu tinha daquela mulher é que ela tava dentro de um shopping. E eu falava, se ela não sair daqui... Eu nunca pedi pra trocar de sala. Só uma vez. Lá no outro hospital. Vocês vão entender por quê. E eu falava assim, eu quero... Se ela não sair, eu quero trocar o Benjamin de sala. Por quê? Porque eu não quero ficar com essa mãe. Por quê? Porque ela acha que ela tá no shopping. Meu filho na vitrine. O Benjamin tem um avésico, que é uma cirurgia pra... A bexiga dele, ele tinha bexiga neurogênica. Então, ele retia a urina. E ele tava tendo infecção de urina recorrente, né? Por repetição. Isso é horrível, porque vai ter que tomar antibiótico forever. Sim. E o antibiótico é horrível, né? Pro nosso corpo em grande escala, enfim. E aí, eles deram a sugestão. Vamos fazer a vesicostomia, vai ficar um buraquinho aberto, igual a colostomia. E ela vai fazer xixi por aqui. Né, por esse orifício. É diferente, ele tinha acabado de fazer cirurgia. Então, tipo, era um negócio horrível, assim, uma abertura horrorosa. Até pra mim, mãe, era feio de Difícil. ver. Mas eu vou ficar Você tá prestando passando atenção. por tudo isso e ainda tem uma pessoa lá que acha que o seu filho é vitrine. A mãe dessa senhora parou do lado do Benjamin. E eu falei pra senhora, quer ajuda? Precisa de alguma informação? Não, só tô olhando. Eu falei, mas meu filho não é a vitrine pra senhora olhar pra ele. A senhora cuida da sua neta. Você não tá aqui como acompanhante da sua neta? A senhora fica prestando atenção nela. Eu sou cliquezenta sim, gente. Sabe por quê? Não, mas você tá certa. Porque certíssima. o que aconteceu com o Benjamin não é uma coisa simples. O Benjamin com o Joaquim, né? Sim, não é uma coisa simples. Nessa questão que você falou aí, eles estavam saturando 50. O que aconteceu depois disso, Verônica? Por isso que eu falei, né? Eu começo uma história, daqui a pouco eu vou em outra, você não vai entender nada. Voltando lá no início. E aí a gente desceu, a gente via essa saturação diferente. E depois, tá? Não foi ainda nessa internação que eu fui entender o que era saturação, nada disso, tá? Eu fui entender depois que a gente trocou de UTI, nesse mesmo hospital, a gente foi para uma outra UTI de crianças crônicas. Né? Assim, aquelas crianças que já estão maiores e não melhoraram, sabe? Ainda não chegaram onde eles queriam que elas chegassem, tipo isso. E aí, tava tudo bem. Pegava os boletins, tá tudo bem. Teve uma quedinha de saturação, mas... Poxa, você podia explicar, olha, a saturação é o nível de oxigênio no corpo da criança, tem que estar um nível bom, é isso, mas é aquilo, né? Tudo que acontecia era, mas eles são prematuros. Extremos, Verônica, nasceram antes da hora. Seus filhos têm 5 meses. É normal normal da prematuridade extrema. Não tem nada normal, tá, gente? Não normalize coisas erradas que acontecem. E não aceitem. Porque seu filho tem uma síndrome rara. Um exemplo. Síndrome incompatível com a vida. Tudo isso que acontece com seu filho é por conta da síndrome. Não.
Tem muitas pessoas que estão dentro da UTI, profissionais, que desconhecem síndromes, desconhecem questões de prematuridade extrema, que estão ali, parece que as pessoas caíram de paraquedas, sabe? E só seguem um protocolo. Vou dar um exemplo para vocês. Existem as crianças pré-termo, que nascem dentro do período normal de gestação, e os prematuros extremos. Sabe a impressão que eu tinha? Que eles faziam o mesmo protocolo. Existe um tratamento, né? Exatamente. 1, 2, 3, 4. Mas tipo, é isso que etapas, né? acontece. Eles avaliam o Igual. paciente como igual, não como individual. Não. Pra eles é assim, ó. O protocolo é esse. Olha, a criança tá entubada, ela vai pro CAF, depois ela vai pro CPAP, e aí ela vai pro alto fluxo, sei lá. Mas você vai comparar uma criança que nasceu de 5 meses, com pulmão que não formou, com uma criança que nasceu de, sei lá, 40 semanas? Como que você faz essa comparação? Não tem como você comparar. E a impressão que eu tinha era essa, assim. Esse é o protocolo Vamos nosso, seguir. esse é o tratamento. Se o seu filho responder bem ou não, isso é um problema dele. Eu vou seguir o protocolo. É a impressão que eu tenho, tá? Depois de tudo que a gente viveu, é isso. E eu falava, mas o Benjamin é diferente. O Ben é diferente, vocês vão entender. E eu vi essa saturação dos meninos, tava tudo normal. Recebi alta os meninos nasceram dia 6, dia 10 eu tive alta da UTI. E eu vi os meninos 11 horas da manhã. O Joaquim, ele era extremamente agitado. Extremamente. Então, todas as vezes que eu ver ele tava mexendo tudo. Os bracinhos, as perninhas, extremamente movimentados. Todo serelepe. Eu falava agitado. assim, filho, tá tudo bem. Mas ele era, na barriga ele era o que movimentava mais. E o Ben era mais tranquilo. Tipo, mais paz e amor. E o Joaquim tava numa agitação danada. Só que eu cheguei pra ver eles de manhã. E o Benjamin do jeito dele, que a gente já conhecia, nos 4 dias. E o Joaquim também. Eu achei estranho. Falei, tá tudo bem com o Joaquim? Aí ela falou, tá. A técnica, né, que tava com ele. Falei, mas ele tá meio quieto. Tá tomando alguma medicação diferente, sei lá? Ela, não, mas ele tá bem. Saturação tá bem, né? Batimento tá bom, não sei o quê. Não tava nada bem. Não tava saturação nada boa. Não tava nada disso. Nada. Mentindo na Não cara tava dura. nada. Tava... Você vai lembrando, né? Você vai lembrando das coisas e assim, não tava nada bem. E aí eu falei, desci pro quarto, falei pro meu marido, olha, eu fui lá ver os meninos, eu achei o Joaquim, a gente chamava ele de JP, porque quando eu engravidei, o meu marido falou assim, é menino, e vai chamar JP. A gente nem sabia que eram gêmeos e tal. Então, quando os meninos, a gente descobriu que eram menino, 2, eu falei, então um vai ser JP e o outro eu vou dar um nome, só que tinha que ornar, né, gêmeos, não tem como ser JP e Benjamin, né? Eu falei, então pode ser Joaquim, mas você pode chamar ele de JP, tá. Tanto que tava escrito Joaquim, o nome do meu filho, e as meninas colocavam JP, porque meu marido chamava ele de JP. E aí eu falei, o JP tá diferente, ele tá meio quietinho, e eu vi na cânula dele de tubo, né, da intubação, tinha uma secreção meio alaranjada. Ó, coisas que a gente vai lembrando, sabe? Mas você tá dentro de uma UTI. A pessoa é a melhor maternidade de São Paulo, pra essa finalidade, eu tô no melhor lugar. Meus filhos estão bem guardados, certo? Vai descansar, mãezinha. Você tá de resguardo, meus pontos abriram tudo. Porque eu vivia, né? Pra chegar nessa maternidade, você sobe uma ladeira, então você faz esforço, enfim. Aí tá tudo bem. Só que começou a me dar uns 5 minutos. Eu não sei vocês, assim, aqui tem... A gente vai falar sobre um assunto agora que quem não é espiritual não vai entender o que eu tô falando, sabe? Quem não acredita que há uma força maior, que tem um Deus que cuida de tudo, vai falar, essa mãe tá louca, essa mulher não sabe nem o que ela tá falando. Mas eu não sei explicar pra vocês. Me deu um desespero tão grande. Eu falei, eu vou embora, quero ir 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 embora, eu quero ir embora. Falei pro meu marido. Tive alta às 3 da tarde. O Joaquim começou a ter parada cardiorrespiratória às 2:30 da tarde. Me ligaram no quarto pra avisar. Não. Mãe, olha, tá acontecendo tal coisa aqui com seu filho. Me mandaram uma mensagem, alguém foi lá no quarto pra falar? Não, mas me deu Gente, uns 5 minutos, me deu. Falei, eu quero ir embora. Aí, na hora que a gente foi sair, 3 horas da tarde, meu marido falou assim, você não vai subir lá pra ver os meninos? Falei, não vou não. Por quê? Falei, porque eu já vi eles hoje. Se eu tivesse ido, eu ia pegar toda a intercorrência do Joaquim. E aí, assim, o trauma ia ser maior do que ele já foi, né, pra mim. Aí eu falei, a gente vai embora, vamos embora, quero ir embora. Aí saí chorando, porque a gente entra grávida, sai sem neném. Quer sair com os bebezinhos, né? Enfim. E aí, chegando em casa, 5 minutos pra chegar na minha casa, a gente recebeu a ligação. Olha, teve uma intercorrência com um dos gemelares e eu preciso que você volte. Por quê? Mas qual gemelar? Na hora, eu já sabia, não sei explicar. O Joaquim tava diferente. Falei, então é com ele, né? Alguma coisa aconteceu. Chegamos lá, eu falava assim pro meu marido, o caminho inteiro, amor, a gente vai chegar lá, o Joaquim não vai estar mais com a gente. Por quê? Falei, porque eu sinto.
Não sei explicar. O dia tava lindo, assim, tava um sol de rachar. Mas é como se o tempo tivesse ficado todo nublado. Não sei explicar pra vocês. Entrei dentro da UTI, não deixaram a gente passar pro fundo, né? Pra onde eles estavam. Aí já veio a médica. Nossa, gente. Pior experiência da minha vida. Foi receber a notícia do meu filho com aquela médica. Porque ela foi extremamente cética, sabe? Porque assim, ó. Não normalizem profissionais da área da saúde. Exatamente. A perda de pessoas, de pacientes. Porque para vocês, médicos e UTI, hospitais, são prontuários médicos, pessoas que entram lá dentro. Mas são prontuários médicos dentro da UTI, dentro do hospital, mas são pessoas, são indivíduos para as famílias. E eu lembro que a gente sentou numa sala e ela veio falar assim, olha, então, deixa eu te explicar. Joaquim teve uma parada, teve um sangramento pulmonar, a gente fez aspiração, teve muito sangue. E a gente conseguiu contornar, ele voltou, mas aí o sangramento continuou. No resumo, o Joaquim teve 3 paradas, na 4ª ele não voltou. Por conta do sangramento, né, pulmonar e tudo. Aí eu te pergunto, o sangramento pulmonar foi ocasionado por quê? Pelo quê? O que ocasionou o sangramento pulmonar dele? Pode ter sido uma aspiração? Sei lá, na hora de você aspirar, porque foi depois, acessando os prontuários médicos dele, ele estava bem, né? Aparentemente, não tinha apresentado nada. Numa aspiração da fisioterapeuta, vem sangue. Mas essa aspiração foi feita de que jeito? Que manobra fizeram no menino? Como que fizeram a aspiração? A gente tá falando de um bebê de 600 gramas. Ela tinha Como? essa experiência Você com esse entende tipo o que eu tô de falando? indivíduo Ou tão então pequeno? até o material, né? O hospital tinha um material que fosse Ai, apropriado. olha, eu não sei explicar pra vocês. Eu sei que depois, acessando os prontuários médicos, tem essas informações Aí lá. você fica com aquele ponto de A gente fica com 1000 interrogação, né? perguntas. E aí, sabe o que eu tenho que ouvir da equipe médica, daquele hospital? Era assim, mãe, conduta médica a gente não questiona. Conduta médica a gente não questiona. Era o que eu tinha que ouvir. Verdade. Sempre. Nossa. A gente não questiona. A equipe médica fez o melhor que ela poderia fazer naquele momento. Será que ela fez o melhor que ela poderia fazer naquele momento? Essa é uma dúvida que a gente tem e vai levar pra sempre. E aí, a gente voltou, Joaquim, né, já não tava mais lá. E eu falei assim pro meu marido, eu não consigo ver ele. Né, eu não consigo ir lá pegar ele no colo, não consigo. Eu não vou conseguir. Você vai? Aí eu falava assim, e o Benjamin? Ela falava assim, o Benjamin tá bem. Mas você precisa entender que vai ficar um outro filho aqui. Você perdeu só um. Eu falava, não, mas ele é um Como se indivíduo. suprisse o outro. Mas isso não importa. O Joaquim é o Joaquim e o Ben é o Ben. São 2 bebês diferentes. Eles são especiais, iguais. Sonhos, dois... Eu não entrei dentro da UTI com a ideia de que eu ia sair sem nenhum dos meus filhos. Ou apenas com um. Eu entrei dentro da maternidade grávida de 2 e eu queria sair de lá com os meus 2 filhos. Mas desde o primeiro momento, eu não sei dizer. Quando eu cheguei lá, que a médica falou assim, mãe, você não vai sair daqui. Eu falei, eu não vou sair daqui com os meus filhos. Meu marido falou assim, por quê? Eu falei, eu não sei. Eu não vou sair daqui com as crianças, do braço. Igual foi com os outros. Tem coisas que eu tô falando, volto a dizer. Eu não sei explicar. Eu só sei sentir. É isso. E aí, o Joaquim faleceu. Aí começou a nossa novela. Com as informações desconexas acerca de documentação. Queriam que a gente cremasse o menino. Eu falei, eu cremar ele pra quê? Ah, porque é muito pequenininho. Eu falei, não vou cremar nada. Não vai cremar nada. Eu vou cremar, a gente acaba com as provas, se tiver alguma coisa pra gente ver. Não, vou cremar, não. Aí mandaram a gente ir pra um lugar que eles têm meio que uma parceriazinha, um valor absurdo, uma coisa meio doida. Eu falei, calma. Pra fazer o enterro. Falei, calma. Eu quero que isso acabe, mas com ordem e decência, né? Tudo muito calmo. E aí depois a gente, de fato, né, houve uma informação incorreta, porque tem aquele papel amarelo, tem o nome, né? Paca. Não, eu não me recordo. Tem um nome, esse papel amarelo, só como os meninos são gêmeos, um é atrelado ao outro. Você não sai com um papel só porque é um indivíduo. São gêmeos, idênticos, os meninos eram. Então, tanto que nos documentos deles aparece o nome dos 2. Joaquim, de Oliveira, não sei o que lá, gemelar de Benjamin. Então, aparece. Então, esse documento amarelo tinha que estar atrelado junto. Então, ela deu só do Joaquim, precisava do Ben. Chegou lá na hora, a gente quase que não consegue fazer documento de nada, certidão de óbito nenhuma. Meu marido desesperado, a menina entende nosso desespero lá do cartório, liga pro hospital. Oferece o serviço de motoboy. Pro motoboy ir lá buscar o documento. O hospital, por um momento, fala, não, que a gente não entrega esse documento pra ninguém. Eu falei, não entrega sim, porque a gente precisa daqui. Enfim, não tem enterro, né? Bebê pequeno, assim, bebezinho.
E aí eu não conseguia ver o Joaquim, né? Falei pra vocês? Não. Trocar roupa, foi minha cunhada que fez. Eu não conseguia. Falava, não, mas por quê? Na minha cabeça ele sofreu. Parada, aquele monte de medicação, reanima. Você sofre, né? Porque, às vezes, eu tinha uma lembrança de um colega que faleceu, como ele foi assassinado, ele tava com um semblante de dor. Então, a última semblante que eu vi dele era um semblante horrível. Então, eu associei isso de sofrimento de ver o Joaquim assim. Então, eu não ouvi, não troquei a roupa dele, nada disso. E aí, quando a gente chegou no velório não, né? No cemitério, eu entrei no banheiro. Falei, espera eu ir no banheiro. Eu preciso de um momento. Aí eu falei assim, Deus, se o meu filho sofreu e o semblante dele é de dor e eu não pude fazer nada, confirma aqui que eu não vou vê-lo. Eu quero lembrar dele e o semblante feliz, que serelepe do jeito que ele era. Se ele estiver bem, sereno, confirma aqui e aí eu vou ver o meu filho pela última vez. E aí eu senti uma paz que ela transcende qualquer explicação que eu possa dar pra vocês. E aí, como o Joaquim era muito pequenininho, no caixão menor, ele tombou. Então, quando eu cheguei lá, minha mãe e meu marido, o pessoal tava tentando arrumar ele, tudo, né? Aí eu falei assim, mãe, pode deixar, eu quero ver o Joaquim. Eu quero ver o JP. E aí, a gente tinha escolhido a roupa pra ele, tudo, abriram o vidrinho. E o meu filho tava com um semblante como se ele estivesse dormindo. Perfeito, sabe? Não tinha semblante de dor, nada, não tinha nada. Era um bebê que tava dormindo. Aí eu pedi perdão pra ele, falei, filho, eu sei que você não tá aqui, mas desculpa que a mãe não teve coragem de pegar você no colo, mas você vai conseguir me entender no momento, enfim. Falei com ele, vi que ele tava perfeito, assim, o narizinho dele perfeito. Minúsculo, uma boquinha perfeita. Então, essa é a lembrança que eu tenho dele. Não deixei, desculpa, tirar foto, nada disso, porque a lembrança que eu quero ter dele é em vida, não quero ter uma lembrança de uma foto dentro do caixão, essas coisas. Meu marido levou o caixão até onde tinha que levar e fizeram o que tinham que fazer. E aí parece que muita coisa não faz sentido pra você, sabe? Você fala, putz, não é a ordem natural que a gente espera, mas Deus sabe de todas as coisas e tá tudo bem. E aí, naquele mesmo dia, a gente volta pra UTI, porque a gente enterra um filho, mas tem um outro que precisa do nosso cuidado. Os outros também precisavam, mas eu falo do bem. E ali, a gente acha que a gente passou tudo, né? Que a nossa pior fase já tinha acontecido. Que só a pontinha do iceberg, né? Que era perder um bebê, mas não. Essa não era a pior coisa que a gente poderia viver dentro dessa maternidade. Então, quando eu voltei pra ver o Ben, ele já tava em outra sala, porque eu pedi pra trocá-lo. Porque quando eu cheguei pra ver ele, no mesmo incubadora que tava o Joaquim, já tinha outro bebê. É o que eu falei, prontuário médico, é só mais um prontuário médico. Vagou o leito, morrendo ou não, indo pra casa ou não, vamos colocar outra criança aqui. A mãe, a família não tem culpa. Mas eu não conseguia ficar naquela sala. Porque foi onde eu vi meu filho pela última vez, né? A gente trocou de sala, tudo. E o Benjamin não fechava o canal do coração, que era por onde ele recebia toda a alimentação, sabe? Então, ele foi submetido à primeira cirurgia de cateterismo para fechamento. Ele já tinha um mês de vida? O Benjamin já tinha um mês. E aí, ele tava indo bem, né? A gente ouvia as informações dos médicos, tá tudo bem com o Ben, tá tudo bem com o Ben. Aí, ele, por conta da minha perda, a gente começou a sentir que as médicas tratavam a gente diferente, porque a gente já tinha perdido um bebê. Então, com mais cuidado. Sabe quando as pessoas meio que tá pisando em ovos? Era isso que a gente sentia. Mas a gente na hora achava... de falar ou com um tratamento, assim, mais atencioso? Não, na hora de falar. O tratamento era igual, assim. Você não via diferença de tratamento. Tratavam iguais os outros. Entendi. Mas eu sentia que na hora de falar conosco tinha mais um cuidado ali. E a gente depois vai entender por quê, né? Porque, enfim. Aí, o Ben foi pra primeira cirurgia e o médico veio falar com a gente. Começa aí a nossa história meio que sem muitas explicações. O médico chegou pra falar com a gente, né? O cirurgião. E falou, olha, a cirurgia é super tranquila. Benjamin vai ser o 18º bebê a passar por esse exame de cateterismo. Não é aberto aqui, é por um canal. Que a gente, né, um orifíciozinho, que não sei o quê. Super tranquilo. Uma cirurgia que vai demorar, no máximo, aí 1 hora. 1h30. Aí eu falei assim, teve casos de óbito? Você já foi logo... porque, né, Seja sincero, já tinha né? vindo de uma perda, eu queria saber. Ele falou assim, olha, Verônica, eu só perdi um bebê. E não foi dentro desse hospital.
Falei, por quê? Ele falou assim, porque na hora que a gente colocou um pícolo, porque assim, é um orifício, o pícolo é como se fosse um parafuso pra ficar no lugar desse buraquinho pra fechar. Ele fez outros tratamentos, Benjamin, medicamentosos, né, pra tentar fechar esse canal, mas ele não foi fechado. Aí, ok. Não perdi nem só um bebê. Porque na hora que a gente colocou o pícolo, esse pícolo fugiu do lugar, e aí a gente tentou pescar esse pícolo, saiu rasgando todo o coração do bebê, teve um sangramento descontrolado, e a gente não conseguiu salvar. Falei, tá, desse jeito. E eu acho assim, ó, tudo que é ruim... Então todas foi culpa do médico, não? eu tô entendendo errado? Todos os erros, como que eu vou explicar? Tudo que pode acontecer tem que ser falado. Sim, os Isso é riscos. óbvio, pra você saber qual é o risco que seu filho corre aí. Mas o Benjamin era um bebê com 1,3 kg, indo pro centro cirúrgico, eu tava extremamente nervosa. A primeira vez que meu filho, né, Nervosa, indo amiga. pro centro cirúrgico, falei, olha, Deus, tudo. Eu faço assim, ó, Deus é teu, o senhor sabe. Não, eu mandando o Otávio com um mês, pesando 4,1 kg, eu já tava desesperada mandando ele pro centro cirúrgico, imagine o seu. Eu tava com Com medo. gramas. Eu tava com medo, muito medo. Médico, fica tranquilo, eu sou especialista nisso. Eu sou especialista nesse tipo de cirurgia. E antes já tinha te falado que matou uma Sim, criança. eu falei, tá. Não, é porque, eu não vejo congruência nisso. O cara acabou de falar que foi colocar um pícolo na criança, deixou o pícolo andar, ele foi lá, Rasgar tudo, rasgou né? a criança, daqui a pouco... não, mas eu só perdi uma criança. Mas escuta, ele falou isso, né? Que o pícolo fugiu, era um sinal e eu não tinha entendido. Vocês vão entender. Pícolo Aí- fugiu, como se o pícolo andasse. É como fala, Aí, vai. ó, escuta. Eles fazem uma medição. Qual que é o tamanho milimétrico do orifício? Sei lá, 0,3. Então, o pícolo tem que ser o quê? 0,3. Você vai tentar colocar um 2 lá pra quê? Pra ver se encaixa? Vai colocar um 4, não vai fechar. Não vai nem entrar. Entende? Então, eles fazem uma verificação antes. Então, na minha cabeça, tem que ser certo, tudo milimetricamente, né? Tá. Nesse dia, tava uma chuva. Tava uma chuva, sabe um dilúvio? Parecia um dilúvio em São Paulo. Uma chuva que não tinha fim. A cirurgia inteira foi debaixo da chuva. Fomos lá, entreguei o Benjamin, fui pro banheiro. O banheiro da UTI, das UTIs, dos andares, eram como se fossem meus confessionários. Nos meus momentos mais difíceis, eu entrava lá, eu olhava no chão, colocava a cara no chão mesmo, colocava um papel lá. Colocava a cara no chão, falava, Deus, tá na tua mão, você que sabe o que você vai fazer. E aí, o médico falou assim, fica tranquila, a cirurgia é tranquila. Eu nunca ouvi, nas outras cirurgias que ele fez, que seria tão tranquila quanto essa. Essa eu tava com medo, mas o médico me deixou tão confortável, que eu achei que ele tava indo pro melhor lugar. Tá. Passou 1 hora, nada. Gente. 1h30, nada. 2 horas, nada. E eu lá na porta, no centro cirúrgico, eu apertava o botão. E aí? E aí, gente? Alguma Notícia do Benjamin? Tá tudo bem? Tá tudo bem, mãezinha. Tá tudo bem. E o médico falou assim pra mim antes. Se acontecer alguma coisa no meio da cirurgia que fugir da normalidade, eu vou lá fora falar com vocês. Ele veio falar com a gente. E a chuva caindo lá fora. E o bicho pegando no centro cirúrgico, com certeza. E o negócio no centro cirúrgico de mal a pior, vamos falar assim. E aí, 2h30, nada. Falei, gente, eu falei, vou lá pro meu point. Lá. Meu quarto de guerra era o banheiro da UTI. Falei, Deus, por favor, se o Benjamin tá vivo, que o senhor mande alguém lá de dentro falar comigo, porque eu não posso entrar lá e eu não posso fazer um escândalo aqui fora. Tá tudo bem com meu filho? Tá tudo bem mesmo? Aí passou 1/2 hora, mais ou menos, o médico me aparece encharcado. Ele tava encharcado. Sabe quando parece que a pessoa entrou dentro do banheiro de roupa? Ele tava assim, ainda falei, o senhor tava lá na chuva? Que parecia, ele tava todo encharcado, a roupa dele toda encharcada. Aquele negocinho que eles usam, aquela boininha lá, tudo encharcado. Ficou desidratado o médico. Aí a gente tava sentado nas cadeiras, ele falou assim, tá tudo bem, mas eu vou explicar o que aconteceu. Meu Deus. Eu falei, tá bem mesmo, ele tá. Aí ele sentou, ele pegou a cadeira, o banco, colocou na nossa frente. Falou, vou explicar o que aconteceu. A gente quase perdeu o bem. Falei, o quê? Mas e agora? Ele falou, não, agora a gente conseguiu estabilizar, mas eu vou te explicar. Lembra que ele me contou lá em cima que o pícolo fugiu, que ele perdeu uma criança? Aconteceu a mesma coisa com o bem. Aí, eu tô falando. O orifício era de 0,3 milímetros. Eles tentaram encaixar esse pícolo lá, no orifício. Esse pícolo fugiu, pulou, sei lá. Ele usou o termo de que ele fugiu. Nessa de tentar pescar, porque é por uma pincinha, né? De tentar puxar esse pícolo pra fora, ele
eles começaram a perder o bem lá. Saturação caiu, batimento, tudo. Ele não falou de sangramento, mas ele falou que a gente começou a perder o bem. O que a gente precisou fazer? Uma alternativa, né, rápida. Benjamin tem espículo até hoje, tá? 2. Era pra ele entrar no centro cirúrgico, tem um parafuso pra fechamento pericutâneo, né? Ele tem 2. Por quê? Eles empurraram esse pículo que fugiu pra uma artéria do pulmão esquerdo do Benjamin. Que tá lá até hoje. Nessa artéria. Ele falou assim pra mim, calma, mas fica tranquila, porque tem pessoas que vivem só com um pulmão. Tem pessoas que sobrevivem só com um pulmão. Ou seja, um dia vai dar BO. Aí, falei assim pra ele, a minha primeira pergunta foi, Ou o Benjamin... deu BO ali. Benjamin tá entubado, certo? Mano, eu tô escutando, não sei se eu tô nervosa, se eu tô angustiada. Não, gente, escuta. Aí eu falei assim, mas qual é o risco disso, do Benjamin sofrer alguma coisa futura, assim, não conseguir estubar, ter dificuldade de estubação e tudo mais? Ele, nunca. Imagina. Isso aqui não vai ocasionar nada. O máximo que vai acontecer vai ser necrosar esse pedaço, mas o pulmão, ele é uma esponja. Ele vai se regenerar. Não é igual o cérebro da gente, que se morre, ele morreu. Falei, muita informação para um dia só. Mas necrosar uma artéria? É, o pedaço do pulmão onde estava o pículo. Não chegou a necrosar, tá? Porque tá ali normal. Tá ali normal até mas hoje. tem um parafuso. Esse parafuso ainda continua lá. Nessa artéria. Inclusive, que é um lado do pulmão que ele sempre tem atelectasia, sabe? O pulmão que tá sempre cheio. Não tem nada a ver, tá? Isso, mas o pículo tá ali, ele só tá fazendo Nossa, realmente, esse hospital aí é a casa da mãe Joana, hein? Todo bagunçado. E eu hein? falava assim pra eles, mas não é esse pículo não vai acontecer nada. Eu falava parafuso, né? Eu não falava pículo. Eu falei assim, esse parafuso aí a mais não vai ocasionar nada, não vai prejudicar o Benjamin futuramente. Imagina, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A cirurgia do coração foi um sucesso. Mesmo tendo demorado lá 2, 3 horas, né? Pra acontecer, beleza. Aí o médico falou tudo isso pra gente. Quase perdeu o Benjamin. Mas tá tudo bem. E aí, na mesma cirurgia, ele colocou outro. Isso, aí ele falou assim, olha, a gente empurrou o primeiro pículo pra uma artéria. Deixamos ele lá, mas a gente precisava terminar o que a gente começou. Que era fechar o canal arterial do bem. Colocamos um pículo 1 milímetro a mais. Não podia ter colocado o pículo 1 milímetro a mais antes? Não podia ter colocado o milímetro certo da primeira vez? Precisou colocar o menor. Pra que você colocou o menor? Que não cabia no... Eu não entendo, assim, juro. Aí colocaram um pículo maiorzinho, 1 milímetro, coube Deu certinho. Que era pra ter dado certo desde a primeira vez, mas não. Enfim, né? Caminho mais difícil. Eu falava assim, filho, você é do contra, como se fosse a culpa do bem. A gente não tinha essa noção, sabe? Filho, você é do contra. Tudo com você é pelo caminho mais difícil. Porque enquanto os outros bebês, a medicação já funcionava, o bem não. Enquanto com os outros bebês, ele tomava leite X, o bem não. Tudo era um caminho diferente, sabe? Só que a gente não entendia, né? Que não é ele que dificultava as coisas. Eram os processos e as escolhas médicas que levavam a essa... Que tinha que ser avaliado de forma individual para a necessidade dele. Não que todo mundo na UTI tomava ia ser bom para ele. É o que eu falei. Eles têm isso eu acho que deve ser geral, tá? Nas UTIs, nos hospitais. Existe um protocolo. E nós vamos seguir esse protocolo. Se a criança tiver uma perna, 2 pernas, se a criança tiver 2... Não interessa. Eu vou fazer do mesmo jeito com todos. Essa primeira cirurgia foi com 1 mês que ele fez. Foi E 2 ele meses. Veio a fazer 2? Sim. E ele veio a ter mais intercorrência, precisar de fazer mais algum procedimento aí? Bem, fez mais cirurgias. Aí, a gente achou que a história da cirurgia era a nossa pior história, que tudo ia ficar bem. A gente tava numa sala com uma bebê, tinha nascido com as mesmas gramas que o Ben, ela já tinha 2 meses e pouquinho, tava com 1 quilo ótimo, ela não tinha sofrido intercorrência nenhuma. Sabe assim, aquela internação perfeita. Eu falava, vai ser assim com o Ben, porque ele tá indo bem. O Benjamin, de todos os bebês, ele era o menos grave e o bebê que tava melhor evoluindo, sabe? Então, na minha cabeça, ia ficar tudo bem. Só que assim, o Benjamin apresentava quedas de saturação graves. Saturação chegava a 50. Mas por que caía Sim, saturação chegava a 40. Saturação? Nunca falaram pra você? É assim, ó, o canal arterial aberto, ele repercutia para os outros órgãos, né? Então, abertos, o sangue que devia estar lá dentro, ele ia para outros órgãos, exemplo, para o pulmão, para o rim. Então, o pulmão dele trabalhava mais do que deveria. E pelo fato do Benjamin ter nascido prematuro, ele estava dentro da ventilação mecânica, ele nunca dependia do oxigênio. Ele dependia da pressão que a máquina fazia para manter o pulmão dele expandido. A gente não inspira o ar, nosso pulmão abre e fecha, a gente faz isso sozinho. Ele não consegue. Por quê? Ele tem displasia broncopulmonar hoje, que é o vício, como se fosse uma cicatriz que o pulmão cria por conta da ventilação mecânica, mais ou menos isso. Eu também só fui saber
disso depois. Né? Fui entender o que isso significava depois. E aí, essa repercussão para os outros órgãos fazem com que esses órgãos fiquem trabalhando meio que sobrecarregados, sabe? Só que depois da cirurgia era pra estar tudo bem. Porque antes saturava baixo, né? Entre aspas, às vezes, porque tinha tava repercussão. aberto, né? Agora não tem mais repercussão, tá Fechou. saturando baixo por quê? Você não tinha que investigar? Eu não sabia de nada, tá? Vamos que fique bem claro aqui. Nenhum médico falou assim, olha, mãe, a gente tá com essa suspeita de tal coisa, a gente tá com... Nada. Tá tudo bem. O Benjamin tá estável, tá tudo bem. É ok. Benjamin teve a primeira atelectasia, que é quando o pulmão tá com secreção e ele fecha, meio que ele colapsa, né? Ele cola uma bandinha na outra. Essa informação você é oculta da mãe? Que chega lá pra ver o filho? Não. Essa informação não foi ocultada da gente a primeira vez. E eu só soube que o Benjamin teve a atelectasia depois da cirurgia, porque eu vi o protocolo de atelectasia colado na incubadora dele. E achei aquilo estranho. Foi pesquisar. Fui pegar na internet. Falei, cara, você vai pensar as coisas na internet, você quer... É morte, na certa. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Você só lê isso. 3 opções Passa de mil morte. coisas, né? Tipo, vai morrer. Morte diferente. Só isso que você vê. Falei, Jesus. Aí eu falei aí a físio veio atender ele. Falei, físio, o que é esse protocolo aqui? Ela falou, a médica não te falou? Eu falei, não. Ela falou, então chama a doutora que ela vai te explicar. Eu falei, não, mas eu quero que você fale. Você é físio. Ela, então, é como se o pulmãozinho dele tivesse colado. Eu falei, o quê? Como assim? Aí ela falou, secreção que acumula, a gente não consegue tirar tudo, porque ele também não consegue tossir, piriri. E? Então, aí colou, agora a gente precisa fazer umas manobras, né? Tipo, intensificar as manobras dos exercícios, e ele tem que mudar de decúbito, né? Que é as posições. Falei, tá. Porque a médica não me falou. Aí eu fui falar com ela. Gente, eu tenho um ranço dessa médica. Vocês não estão entendendo, assim. Sabe aquela pessoa que você fala assim, que você quer ver o chifrudo na sua frente, mas você não quer ver essa pessoa? Era ela. Por diversas vezes, foi pro meu marido, vamos trocar de médico, vamos pedir pra trocar de médico. Eu não aguento mais. Ela era extremamente cética, assim. Como que eu vou explicar? Eu acreditava que o Benjamin ia melhorar, porque Deus é bom e tá tudo bem. Ela falava assim, Verônica, esse é o diagnóstico do Benjamin. Não tem melhora. Putz, isso me mata, quando o médico faz isso. Esse é o diagnóstico. E tá tudo bem. Quando eu falava de Deus, então? Não, mas eu vou orar e vai ficar tudo bem. Ela fazia assim, ó. Desse jeito. Eu, minha vontade, ela falava assim, a senhora sai que horas? Bom, lá fora? Vou Dá uma pancada. te encontrar lá na calçada? Você não vai saber nem de onde veio. Não, amiga, eu acho que no seu estado, se eu desse um box nela, ia contar como Olha, eu vou falar, eu não sei, podia um alívio. Porque, não tem lógica uma médica falar isso aí. Ela falava assim. E aí, o Benjamin tinha queda de saturação. E detalhe, tá? Eu só tive acesso a essas informações, essas quedas de saturação severas, né? Graves, quando eu tive acesso aos prontuários médicos do Benjamin, tá? Porque eu chegava lá, tá tudo bem. Ninguém contava que teve intercorrência. Não. Eu sabia, só pelos prontuários, né? Eu só fui saber depois. E também pra mim, foi uma novela, tá? Pra mim ter acesso aos prontuários do Benjamin. Uma novela. Mas eu também daqui a pouco eu já falo sobre isso. E aí, a primeira vez que eu peguei o Benjamin no colo foi dia 23 de março de 2023. Primeira vez que eu peguei ele no colo. Quantos meses? O Benjamin tinha 2 meses e meio. 2 meses e meio. E aí, tava tudo bem, né? Tudo. 2 meses e meio não, né? Ele nasceu em fevereiro, era março, então ele tinha feito um mês e meio. Vou fazendo a conta errada, tinha 1 mês e meio. E aí, eu peguei ele no colo, o Benjamin extremamente serelepe. O Benjamin, ele tirava o tubo, ele arrancava a sonda, ele movimentava tudo, ele era extremamente... Às vezes a gente chegava lá, ele tava amarrado, tipo, de castigo, com os bracinhos, pra ele não se machucar, né, e tudo mais. Essa era a imagem que a gente tinha do bem. Aí, dia 23 de março, eu pego o Benjamin no colo pela primeira vez, né, aquela emoção, né, porque a gente geralmente, bebê nasce, a gente pega o bebê no colo, põe pra mamar, não tinha nada disso, o bem tava entubado. E ele reconhecia a voz da enfermeira, porque ela falava com ele o dia inteiro. Tanto que ela chega... Eu tenho um vídeo. Eu tô segurando ele no colo, ela fala, filho, do meu lado assim. Oi, filho, a mãe tá aqui. Olha que louca. Aí ele olhava pra ela e falava, garoto, a sua mãe tá aqui. Eu sou sua mãe. Você escuta essa maluca falando com você o dia todo. Então, esse meu jeito era assim em todos os lugares. Inclusive na UTI. E aí, essa enfermeira era maravilhosa, assim, o cuidado dela que ela tinha com a gente, né? E com o bem e tudo. Dia 23, gravem essa data. Dia 23, eu pego o Benjamin no colo pela primeira vez. Aquela emoção, aquela coisa toda, né? Dia 27, 28 e 29, eles têm uma desconfiança. E isso eles têm uma desconfiança sem me avisar, tá? Sem falar pros pais. Eu fiquei sabendo, vendo os prontuários médicos do bem. De que o funcionamento pulmonar dele não tava bom.
Não tava perfeito, sabe? Não tava funcionando da maneira que deveria estar. Qual pulmão? O pulmão, que tinha um parafuso a mais, que não ia acontecer nada, que não ia dar nada, que ia, sabe? Pulmão perfeito. Pessoas nascem sem um pulmão. Pessoas sobrevivem só com um pulmão. Isso é real. Eu tenho relatos na internet. Mas o seu nasceu com os dois. Mas meu filho nasceu com 2 pulmões e por conta da conduta médica lá na cirurgia, ele tava com um parafuso a mais dentro de uma artéria. Gente, artéria é onde passa o sangue. Como que isso não ia ocasionar nada, assim, tipo, futuramente? Isso que eu nunca consegui entender. Pois eu quero o nome desse médico, hein? Isso que eu nunca consegui entender, Esse sabe? médico, essa médica, esse hospital, tudo esse lugar que nós não vamos passar nem na frente. Não, eu tenho um trauma desse lugar, assim, tão grande. Porque é o que eu falei. Hoje o bem não está mais lá. Graças a Deus, assim. Deus, nossa. Não, mas por o Benjamin passou um ano internado nesse hospital. E todas as vezes que a gente fala Direto, assim, ele não teve alta. Ele ficou um ano internado nesse hospital, onde teve essas diversas intercorrências aí. Porque teve mais, né? Teve a maior de todas, que hoje ela é a que deixou sequelas no bem irreversíveis, né? Então, lembra, 23 de março, eu peguei o bem no colo pela primeira vez. Então, dia 27, 28, 29, eles estavam aí com uma desconfiança, né, do bem, ali que o pulmão estava funcionando da melhor maneira. Ele teve quedas de saturação consideráveis, a saturação chegou a 40, ninguém falou nada pra gente, 40. Né? Então, assim, é muito baixo. Sério, né? Enfim. Quando foi dia 29 de março, eu não fui ver o bem, porque eu tava resfriada, e você doente, resfriada, você não entra na UTI. Então, a médica não deixou eu entrar, meu marido entrou, viu ele, tudo. Lembra quando eu falei que eu vi o Joaquim meio apático? Quietinho, sim. O Benjamin tava assim, no dia 29 de março. Só que tava bem, assim, os parâmetros dele estavam bons, né? Meu marido sempre tirava foto da máquina, do respirador, de tudo. Porque eu queria tirar foto de tudo. Falava, me manda foto, eu quero ver. Porque se eu falar que ele tá bem, eu quero saber, né? Depois já tinha entendido que era saturação, batimento, tudo. Tava tudo bem, assim, aparentemente. E a técnica que tava com ele era a técnica que a gente tem contato até hoje, assim, que a gente ama ela de paixão. De toda a história traumática que a gente passou nesse hospital, existem algumas pessoas que Deus coloca, assim, literalmente, pra nos ajudar em momentos difíceis, sabe? E essa técnica foi uma delas. A gente adora ela, de verdade. Ela passou bem, o Benjamin passou o dia bem, tava tudo bem. E aí, na madrugada, já começando de manhã, dia 30 de março, ele teve um colapso. Do nada, assim, ó, imagina, eu tô bem aqui. Aí, daqui pra lá, eu já caio dura, mais ou menos isso. Sem uma explicação. Isso pelos prontuários médicos, tá? Os prontuários médicos tá como se fosse uma coisa assim, piscou, aconteceu. A técnica foi colocar Vesic, que é um colírio nos olhos, porque tinha retinoplatia grau 1. Colocar o colírio no olho dele, 5 horas da manhã. Tava tudo bem. 6h40, Benjamin satura 20, batimento 44. Do nada. Benjamin, o que aconteceu com ele? Ele parou. Benjamin literalmente parou ali. Por quê? Quando a gente descobriu a intercorrência, que o médico falou com a gente, que ligou, falou, olha, teve uma intercorrência com seu filho, tem que vir aqui pro hospital, tudo. A gente chegou lá e falou assim, olha, foi por conta de um pneumotórax. Pneumotórax é quando o ar do pulmão sai para fora, comprimindo que o pulmão expanda de maneira correta, e aí o pulmão faz o quê? Ele colapsa, ele para de expandir, então ele para de funcionar, que consequentemente o coração também vai parar de funcionar, de bombear o sangue, e aí é uma parada cardiorrespiratória. Né? Não é só uma parada respiratória que só o pulmão parou de funcionar. O Benjamin teve uma parada cardio. Então, pulmão, coração, né? Colapsaram. Só que a gente foi descobrir depois. O Benjamin, segundo as médicas, tá? Ele parou, ficou mais de 20 minutos parado, parado. E elas conseguiram reanimar o Benjamin. A gente é uma equipe incrível, a gente conseguiu reanimar o menino. Voltou. Tá maravilhoso. Isso a gente ouviu lá. Olha, 20 minutos parado, e elas comemorando que... Não, elas disseram que era mais de 20 minutos. Só que, vamos concordar? Mais de 20 minutos pode ser 21 minutos, 22 minutos, como também pode ser 1 hora. Exato. Não sem oxigenação. Não há anotação nenhuma de quanto tempo o Benjamin ficou parado. Eu sei que quando há parada cardiorrespiratória, na UTI pediátrica, na UTI adulto, em qualquer lugar, a equipe médica precisa anotar minuto a minuto aquele procedimento. Tem anotação, minuto a minuto do Benjamin? Não. Não tem. Por quê? Porque eu tenho hoje todos os prontuários do bem. Não tem. Mas naquele dia também que a gente foi lá, eu não tinha esse feeling de querer saber, e, enfim. Mas achava que tava tudo estranho. E aí, tá bom.
O Benjamin parou, a equipe maravilhosa, todo mundo empenhado pra conseguir salvar o meu filho, né? Equipe especializada e tudo mais. Ah, eu acabei de lembrar uma coisa muito importante. Queira saber todas as informações da equipe médica que cuida do seu filho. Porque eu fui descobrir depois que tinham profissionais cuidando do meu filho numa UTI neonatal para crianças de prematuridade extrema que não tinham especialização para estarem ali, cuidando do meu filho, tá? Inclusive, um dos médicos que fez a cirurgia lá do coração, que quase deu tudo errado, também não tinha especialização em cardiologia, tá? Ai, meu Então, assim, são Deus. coisas que a gente precisa saber. Hoje, eu quero saber tudo. Tudo. Pego o CRM do médico mesmo, pesquiso lá se tem O RQE. RQE, né? que é a Pesquiso tudo. especialização. Até a coordenação não tinha RQE, só pra vocês saberem. Cuidando do meu filho. Aí, no prontuário médico, isso a gente ouviu do médico, né? Olha, aconteceu tudo isso com o Benjamin, a gente é uma equipe que é fantástica, conseguimos reanimar seu filho e tá vivo. Mas a gente não sabe o que isso pode ter ocasionado, Como que ele certo? voltou? Tá. Quando eu pego os prontuários médicos, o que eu descubro? Durante a intercorrência, eles tentam, elas, né? Porque são só mulheres. Elas tentam trocar a cânula de respiração do Benjamin 3 vezes. Ele tava com uma cânula de Cânula que você diz, é da boca ou da tráqueo? Não, a da boca, porque a tráqueo ele só fez depois. Tá. 3 vezes. Você tenta tirar a forma que a pessoa respira depois que ela para. E como que essa pessoa vai respirar? Se o que leva pra ela oxigênio e pressão é o tubo. Elas tentam trocar a cânula dele de 3 para uma de 3,5. 3 vezes. Durante uma parada cardiorrespiratória. Qual a chance disso dar certo? Acho que nenhuma, né? Assim, eu não sei, médicos, pediatras... Cardiologista, Não, infantil. eu não sei se isso... Eu nunca vi, tá? E eu já falei no outro hospital que nós estamos hoje, as meninas, o pessoal falando, isso nunca aconteceu. A gente tenta trazer o paciente de volta, não trocar cânula nenhuma. Porque é por onde ele tá recebendo o oxigênio. Como que você tira isso da pessoa? E você só ambusando, se a pessoa não tem resposta. Como que você só... Entende? Tipo, enfim. Tentam trocar a cânula do Benjamin por 3 vezes. Não dá certo. Voltam pra de 3. Ele já tava com uma de 3. Por que você tenta trocar pra uma de 3,5, sabe? Até hoje eu não consigo entender. Nesse momento, onde a pessoa tá totalmente fragilizada. Não, aí você concorda comigo que assim, ó. A pessoa tá parada. O oxigênio não tá indo pro cérebro nem pra nenhum outro órgão, certo? Quanto mais tempo sem oxigênio, mais sequelas essa pessoa vai ter. E ele só ficou parado por todo esse tempo porque elas estavam tentando trocar a cânula dele durante a intercorrência. Pra que elas estavam tentando trocar a cânula? Se elas deviam manter o oxigênio dentro dele. Era esse o foco. Parou, vamos voltar esse paciente, mas mantendo o oxigênio dentro dele. Aí você vai tirar o que manda oxigênio pra ele? Eu não entendi isso até hoje, sabe? E isso eu sei por conta dos prontuários médicos que a gente tem acesso hoje. Além disso, elas tentam por 6 vezes pegar acesso venoso do Benjamin pra dar remédio pra ele e tudo mais. O Benjamin, depois, ele teve crise convulsiva. A médica não viu que ele tava tendo crise convulsiva. Foi meu marido que viu, quando ele chegou lá, que o Benjamin tava tendo uma crise convulsiva. E aí foi aquele corre-corre, né? Fizeram um ataque de fenobarbital nele e tudo. E aí, meu marido viu ele, era 7 e pouco da manhã, né? Por volta das 9 horas da manhã. Depois ele tem outra crise convulsiva, porque o prontuário médico mostra isso pra gente. E aí, a enfermeira, a técnica que tava cuidando dele, vai manusear uma medicação dele lá e vê que pela sonda gástrica vem borra de café. Borra de café, no nosso estômago, dá sinal de sangramento. E aí, assim, ela fala isso, né? Ele tá com uma febre de 40 graus. 2h30 da tarde. Sabe que horas que o Benjamin é medicado pra febre? Já era quase 11 horas da noite. Eu não sabia disso. Tá no prontuário médico dele. Por quê? Demorou todo esse tempo. Aí, pensa comigo. A gente recebeu uma ligação, 7 horas da manhã, falando que o Benjamin tinha tido uma intercorrência pra gente ir lá. Fomos. Chegamos lá, Benjamin tinha parado, tava extremamente hipotônico, tava bem inchado por conta de todo aquele medicamento que dão, né, pra reanimação, tudo. À tarde, 6 horas da tarde, a gente recebeu outra ligação da UTI. Falando assim, o Benjamin teve uma piora clínica, a gente precisa que vocês voltem pra UTI. Falei, tá bom. Falei, não vou. Falei, meu marido, falei, não vou. Vou chegar lá, vai ser igual o Joaquim. Não vou. E aí, é o que eu falo. As coisas do Senhor a gente não explica. A gente vive, né? Eu recebi uma mensagem de uma pessoa da minha família
que é cristã, né? E ela falou assim, sem saber. Eu não falei pra ninguém que eu não ia. Eu falei pro meu marido que eu não ia. Ela falava assim, você vai pra UTI, sim, acompanhar seu marido e seu filho. Por quê? Porque quem começou a boa obra é fiel pra terminar, no seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Falei, não é possível, eu não vou nada. E aí, mas eu fui. Chamei minha mãe e falei, vamos junto. Vamos. Chegamos lá, a médica não deixou a gente entrar. Eu falei, já sei, né? O desfecho dessa história, já sei. Ela, olha, o Benjamin teve um sangramento nas fezes e a gente vai precisar entrar pro centro cirúrgico. Eu falei, mas como? Aí veio a cirurgiã falar com a gente. Nossa. Olha, é assim, seu filho tá gravíssimo. Provavelmente já tá em coma. Bem, tá? Ele não tá tendo resposta aos estímulos que a gente fez. E ele apresentou um sangramento intestinal. Isso é grave. A gente tá achando, pela ultrassom que a gente fez, que ele tem uma necrose intestinal. Falei, quê? Como assim? E necrosa rápido? Aí, olha, a gente viu uma imagem muito escura, deve ter sangramento ali, vamos fazer uma cirurgia. É bem provável que a gente faça colostomia, que é colocar um pedacinho no intestino dele pra fora, ele vai passar a fazer as necessidades dele por uma bolsinha. Meu, só falando aquele monte de coisa. A gente já tinha visto de uma intercorrência extremamente grave de manhã, né? Aquela notícia, olha, a gente não sabe, é bem provável que seu filho tenha sequelas cerebrais, porque é muito tempo sem oxigênio, tudo não sei o que, não sei o que lá. Falei, mas não tô entendendo nada disso. Falei pra ela assim, mas não tem outra coisa pra fazer? Pôr um dreno pra ver se consegue drenar esse líquido que tá na barriga? Não, a gente tem que abrir. A gente tem que abrir, porque quanto mais tempo a gente demora, esse sangramento pode sair do intestino e ir pros outros órgãos, e aí dá uma sepse, não sei o quê. Falei, então, tem outro jeito? Não, não tem. Falei, tá bom, então traz o papel, eu vou assinar. E ela falando que o Benjamin não ia sobreviver, porque a chance de sobrevida dele era de 1%, porque ele estava em estado grave. Você vai ter que assinar. Eram muitas folhas. Nessa cirurgia, geralmente a gente assina alguns termos, né? Nessa você tem muitos termos mesmo. Porque as chances de óbito era muito grande, né? E aí ela virou as costas e eu falei, mãe, escuta o que eu vou falar. O Benjamin não vai fazer cirurgia nenhuma de colostomia. Não vão achar sangramento nenhum no intestino dele. E essa cirurgia vai ser um sucesso. Minha mãe chorando. Ai, porque o menino não pode passar por isso de novo. Ai, é muito pequenininho. Gente, era uma certeza que eu não sei explicar de onde que ela vinha, o que. E eu não sou calmíssima. Eu sou a pessoa, eu sou meio que tempestade, enquanto as pessoas são calmaria. Eu sou assim. Isso que eu ia falar, você estoura, né? Sim. Pelo que eu percebi, você estoura. E A Bruna 2. E nessa situação, eu tava uma calmaria. E aí, ele passou pela gente na incubadora, bem inchadinho. Falei, Deus é teu, né? Faz a cirurgia, conduz os médicos, tudo. Ele entrou pra sala de cirurgia, a médica falou assim, olha, a gente não sabe quanto tempo essa cirurgia vai demorar. Porque é uma cirurgia muito complexa. Eu falei, amém. De novo, tava o quê? Chovendo. Oh, meu Deus. Chovendo. Aí, Benjamin, foi 40 minutos. No contato no relógio, a médica me chama. Cirurgiã. Verônica, me deu um grito. Eu achei que falei, que louca, o que ela tá gritando no corredor? Porque a gente não tava à vista dela. Quando ela gritou, eu falei, já até sei. Cheguei lá, ela não deixou nem chegar perto da porta. Ela falou assim, Verônica, a cirurgia foi melhor que a gente esperava. Falei, é? Ela falou assim, não teve sangramento, não tem necrose, só tem líquidos livres na barriguinha, porque teve uma distensão do abdômen. Essa cirurgia chama laparotomia investigativa, né? Porque, segundo eles, ele estava com uma enterocolite necrosante. A médica falando. Fala tudo. Eu não tô entendendo nada. Não, é o que eles... eu também sabia, tá, amigas? A Mas mãe aí, de TI é assim. a gente assim, acaba já sabendo é. coisas que a gente nem imaginava. Alguém traz o CRM dele, CRM dela, por favor. E aí, ela falou isso, eu falei, graças a Deus, deu tudo certo, né, com a cirurgia. Sim. E aí ele voltou pra UTI, tudo bonitinho. E os médicos sempre falavam, Verônica, não tem jeito. É muito tempo sem oxigênio, a gente vai Coma, fazer... né? Eles tinham falado que ele tava em coma. O Benjamin ficou em coma por 15 dias, mais ou menos. E era como se tivesse em estado de sono, né? Nos exames dava lá que ele estava em estado de sono, tudo. E o Ben ele estava extremamente hipotônico. Mas a gente achava que era só porque ele estava em coma, né? Por conta das medicações. Então, as médicas foram tirando as medicações aos poucos. Tirou todas as medicações. O Benjamin não tinha resposta. E detalhe, eu não podia entrar na UTI porque eu estava o quê? Resfriada. Então, eu via o Benjamin por vídeo. A médica me ligava, falava tudo bem, por vídeo. E o Marcos ia lá e tirava foto dele e tudo. Aí, teve um dia, depois da intercorrência, o Benjamin não fazia xixi. E os exames dele, renais, estavam horríveis.
E a médica me ligou 4 horas da tarde. Falou assim, Verônica, não tem o que a gente fazer. O Benjamin vai ter que descer pra UTI 4 e vai ter que fazer diálise. Aí eu falei, o quê? Meu Mas Deus. o Ele que tava que é? quantos meses aí? Já tinha 2. 2 e meses. tudo isso? Tudo isso aconteceu. Ai, meu Vida louca mesmo, né? É o famoso vida louca. Vida Benjamin, louca, vida isso. louca. Ele é. Eu falo pra ele que ele é sempre, desde o primeiro dia. Tanto pra ele quanto com o JP. Vocês são meus guerreiros valentes. Porque eles passaram por coisas que eu nunca passei, meus filhos nunca passaram. E eles são sobreviventes, né? O Joaquim não, mas o Ben, eu falo pra ele, você é o meu sobrevivente. Você é meu guerreiro valente. Não desiste. Eu sei que você é forte. Todos os dias. Eu vejo ele, eu chego, eu falo isso, eu vou embora, eu falo isso. Sempre. Ele nunca deixou de ouvir isso da mãe dele, porque eu falo mesmo pra ele sobre isso. Sempre. E aí, a médica falou assim, olha, vai ter que descer pra fazer diálise. E ele tá muito inchado. Nenhum remédio tá funcionando. E eu nem sei como é que vai ser as coisas, Verônica. O Benjamin tá muito grave. Gravíssimo, assim, o estado dele é grave mesmo. Então, o Benjamin passou do bebê mais estável da UTI pro mais grave da UTI, assim, em um dia, sabe? Assim, quando a nossa vida desmorona em uma fração de segundos, foi isso que aconteceu. E aí eu falei assim, não, doutora, fique em paz. Vai dar tudo certo. Amanhã o Benjamin vai fazer um montão de xixi, a senhora vai ver. E ela de novo, é? Tá bom. Então tá bom. Acabou a ligação. Eu ajoelhei no chão, tava no meu quarto, eu me lembro como se fosse agora. Ajoelhei no chão e falei, Deus, o senhor pode confundir a medicina mais uma vez. Eles não acreditam. A médica não acredita que o senhor existe, que o senhor pode fazer. Mas eu acredito. Mostra pra eles que o senhor pode fazer. Eu não tô falando pro senhor acordar o Benjamin do coma e falar, olha, tá respirando sem aparelho. É isso, é um mega milagre. Se o senhor pudesse fazer, eu ia ficar feliz. Fala bem que eu queria. Mas só mostra pra ela que a palavra final não é ela que dá. É o Senhor que dá. Então, eu sei que amanhã o Marcos vai chegar na UTI e o Benjamin vai ter feito um montão de xixi. Eu sei que o senhor pode fazer isso. E aí, tá. Isso foi nesse dia da ligação. No outro dia, o Marcos de manhã. A primeira coisa que eu perguntei pra ele. Marcos, e aí? Porque ele tava com a sonda e tinha um potinho, né, de urina. E já era o segundo que eles trocavam. Benjamin fez um montão de xixi. A nossa mãe tem um poder... Gente, eu não sei. Mas eu acho assim... A fé é aquilo que a gente não vê, sabe? A certeza daquilo que a gente não enxerga. E eu falava assim, eu tinha certeza absoluta que meu marido ia chegar lá e o Benjamin ia ter feito a maior quantidade de xixi possível. E ele fez. Aí, sabe o que a médica cética falou pra gente? Ah, porque a medicação só fez efeito agora. Eles têm que achar um argumento pra justificar, doutora, o que a né? senhora acha? O que a senhora acredita? É um problema da senhora, tá tudo bem. Eu sei que foi o meu Deus. Aí eu falei assim pra ela, até hoje, meu marido fala, você é doida. A senhora conhece Lázaro? Aí ela falou, quem? Não tem nenhum bebê chamado Lázaro aqui. Falei, Lázaro, querida, aqui Jesus ressuscitou 4 dias depois de morto, a senhora não conhece? Não sei quem é esse. Falei assim, a senhora então precisa começar a ler a Bíblia, porque sabe esse Deus que ressuscitou Lázaro morto 4 dias? É o Deus que eu sirvo. É o Deus que eu acredito. E ela falava assim, então tá. Ela falava assim pra mim, sempre. Então tá. Aí o Benjamin acordou do coma. Ah, detalhe, como que o Benjamin acordou do coma, quando que o Benjamin voltou a ter reações físicas. Eu tava sem poder ir na UTI, né? Porque eu tava resfriada, fiz todos os exames que os médicos pediram, né? Deu tudo negativo, cheguei pra ver o Ben. Ele tinha acabado de fazer o exame de fundo de olho. Então ele tava com o olho aberto. Quem tá em coma não fica com o olho aberto. Então eu falei, tá tudo bem, o menino já acordou, vocês estão aí falando que o menino tá ruim, que ele tá em coma. Ela, não, Verônica, é porque ele acabou de fazer o exame de fundo de olho, tá tudo bem, mas o Ben ainda não demonstrou nenhuma movimentação, né, ainda, não sei o quê. Aí o filho, meu guerreiro valente, você tá aí, tá tudo bem? Ó, mamãe tá aqui, mamãe chegou. Como que você tá? Me conta. Aí o Benjamin fez o primeiro movimento nas costas. Ele tava em coma. Aí eu falei, meu Deus, vocês viram isso? O Benjamin tá aqui, que não sei o quê. Aí as meninas todas em prantos. Verônica, conversa com ele, continua conversando com ele. Ai, gente, eu não tô aguentando. Não aguenta, não. Continua conversando com ele, porque ele tá aqui. Aí eu falava assim, filho, a mamãe tá aqui. Tem uma família te esperando. Seus irmãos estão te esperando. A mamãe tá te esperando. Tá todo mundo te esperando. Você tá aqui? Você ainda tá aqui? Porque se fala tá em coma, morte cerebral, sei lá, que é uma possível possibilidade que eles investigavam, enfim. Não tem resposta. Ele tava sem nenhuma medicação já, né, de sedação, tudo. E ele respondeu ali, né, o gestinho dele. Aí elas falaram se eu queria pegar ele no colo, eu falei que queria. O batimento dele subiu, a saturação foi pra 100, então ele tava ali. Eu falei, eu sei que ele tá aqui e tá tudo bem. E aí as meninas chorando, eu chorando de um lado, as meninas do outro, meu marido tá todo mundo em prantos, porque
a gente viu o Benjamin voltar a responder naquele dia, sabe? E eu falei, Deus existe. Embora as pessoas acreditem que milagre é aquilo perfeito, sabe? Ai, tava em coma, acordou, já saiu pulando e tudo. Eu volto a dizer, milagre, tem coisas que a gente vai viver, a gente não vai saber explicar. E eu vivo isso, diariamente com o Ben. E aí, ele voltou, e a médica é extremamente cética. Olha, Verônica, a gente fez os exames, são muitas partes na cabecinha dele que, né, faltou oxigênio. Não é só a parte cognitiva que afetou, não é só a parte motora, é o cérebro como um todo. Eu, tá bom, doutora. Ele continua sendo meu Benjamin. Independente do que a senhora falar, ele continua sendo meu bem. É óbvio que eu queria o bem que eu deixei aqui quando ele nasceu e que estava extremamente se desenvolvendo, mas ele continua sendo bem. E a gente ouvia assim dos médicos. Olha, quando acontece intercorrência grave, um lado do cérebro que morreu, o que está vivo, pode assumir a função daquela parte que não funciona mais. Isso é uma mentira. Que não faz o menor sentido. Sabe? Mas ele chegou a ter um diagnóstico aí? Demorou pra vir aí e falar assim, olha, o Ben tem isso. Ó, o Benjamin nessa maternidade, ele nunca fez uma ressonância magnética. Nunca fez uma tomografia. O Ben fazia só polissonografias. Que é um estudo, assim, bem por cima, né, do cérebro e da sua função e tudo mais. Aí tá. Aí a gente queria saber o que tinha afetado e tudo. Pedimos pra falar com a neuro. Era melhor a gente não ter falado com ninguém, assim, sabe? Porque essa neuro era a pessoa que eu queria encontrar na rua, sabe? Aqui, tipo, meus pensamentos quinta série. Eu vou colocar o chiclete no cabelo dela. Eram essas coisas que eu pensava, juro. E aí, nesse dia, choveu muito. E a gente chegou encharcado na UTI. Quase que não deixou a gente subir. A gente ia de moto. E eu falei, não, eu tenho uma reunião com a neuro. E, é como se é uma esperança, sabe? Essa mulher vai falar com a gente, vai nos trazer esperança. Entra uma neuro, bem novinha. Benjamin trocou de sala, tava primeira vez que o Benjamin vai pro berço aberto. Não, mas na incubadora, berço aberto. E tá lá com cobertor, tudo. E eu falei, então, o que vocês querem saber? Eu falei, eu quero que a senhora me explique. A senhora não é neuro? Que a senhora me explique sobre o caso do Benjamin. Ela falou assim, Verônica, Benjamin, um bebê grave, de alta complexidade. Olá, mais uma Seu vez. filho tem mais de 20 minutos sem oxigênio. O cérebro dele inteiro foi afetado. Seu filho vai ficar com sequela sim. Desse jeito. Eu falei, não, isso daí eu já entendi. Quais sequelas? A gente não tem como saber. Seu filho tem 3 meses agora, acabou de completar. Ele é um prematuro extremo. O pulmão acabou de formar, o cérebro dele ainda é prematuro. A gente tem que saber como que ele vai reagir aos estímulos. Que estímulos? Nunca teve estímulo nenhum. Nunca teve nada de estímulo, né? O que ele tomava, passou a tomar anticonvulsivante, porque ele estava tendo crise convulsiva, né? Aparecia crise epilética também, né? Nos exames, tudo. Eu falei, mas até hoje eu queria entender que estímulos, porque nunca teve. Estímulos de dor, para saber se ele respondia, né? E aí, assim, depois da intercorrência, o Benjamin perdeu os movimentos da cintura para baixo. Então, ele tem paraplegia, né? Da cintura para baixo. O Ben hipotônico, 100%. E tem paralisia cerebral, né? Porque Fechou, já tá fechado. Agora tá fechado. Paralisia cerebral mesmo, porque é uma sequela do cérebro que né, não tem Mas resposta você conseguiu mesmo. fechar esse diagnóstico já em outro hospital? Isso, só em outro hospital. Porque a gente passou um ano internado nessa maternidade. Na casa da mãe Joana. Nunca, tipo isso. É isso mesmo. Assim, acontece de tudo lá e tudo fica assim, ai, tá tudo certo, tá tudo bem. É só porque seu filho é prematuro extremo. Ele chegou a ficar internado um ano lá, né? Isso. E depois vocês foram para um outro hospital que realmente você viu aí o diferencial num atendimento Nesse com o outro hospital, em 6 dias, eu tinha diagnóstico, prognóstico, tudo. Em 6 dias. Coisa que em um ano a gente... Ô, Verônica, deixa eu fazer uma pergunta. Como você teve acesso aí ao prontuário do bem, você chegou a argumentar com um desses médicos nesse outro hospital e o médico chegou a falar pra você, olha, isso aqui poderia ter sido evitado, se a conduta que fosse abordada fosse outra. Alguém chegou a comentar do tipo? assim, eu não sei se vocês sabem, mas a classe médica é a mais unida da face da Terra. E médico defende médico. Sério? Médico acoberta médico. Eu não sei explicar, assim. Eles têm uma união incrível, assim. Então, os médicos falam com a gente meio que entre linhas. Nada muito certo, assim. Tanto que, nesse outro hospital que nós estamos, eu ouvi assim, mãe, você tem que virar a página.
nada que você fizer agora muda o diagnóstico do Benjamin. Nada do que você ficar remoendo essa história, porque primeira vez eles querem conhecer a gente, né? Quer conversar com a mãe, saber da história da criança. O prontuário médico do Benjamin de alta veio tão sem pé nem cabeça. As informações que os médicos daquele primeiro hospital passaram por esse outro que a gente foi, era, sabe assim, outra criança? Não era meu filho que eles estavam, não era sobre o meu filho que eles estavam falando, era sobre uma outra criança que eu não conheço. O que não tinha chance de vida, o que tinha o cérebro todo afetado, nada disso eles quiseram passar. Não, eles colocaram umas coisas meio doidas, assim, que a parada cardiorrespiratória foi por conta da enterocolite necrosante, nada a ver. Nada a ver. E aí, quando a médica veio falar comigo... uma legenda, né? Quando a médica veio falar comigo, que recepcionou bem, ela falou assim, olha, aqui no prontuário de alta dele tá isso, isso, isso. Eu falei, você tá lendo o prontuário do Benjamin? Ela, mãe, tá aqui, ó, eu vou te mostrar. Eu falei, não, isso aqui não é verdade. Não é nada disso, isso aqui não aconteceu. Não foi assim que aconteceu. Aí lá vai eu contar toda a história, e a médica assim, o quê? Não sei o quê. Aí a médica da noite, a gente adora essa doutora, ela é muito engraçada. Eu falei, olha, doutora, aconteceu isso, 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 eu tenho acesso aqui ao raio-x do dia da intercorrência do Benjamin. Será que quer ver? Quero. Deixa eu ver. Ela só fazia assim, ó. Meu Deus. Meu Deus. Bem bacana também, né? Só pra... E eu assim, doutora, fala alguma coisa. Ela... Eu não tenho o que falar, Verônica. Eu não entendo. Ela falou assim, existem profissionais e profissionais, assim. O resumo que eu posso te dizer é isso. Então, nenhum fala assim, olha, a conduta médica... Médico eu nunca ouvi falar. Enfermeiros e técnicos, que são as pessoas que fazem tudo, que põem de fato a mão na massa. Ele sim, Verônica, isso aqui não é possível. Verônica, olha o tamanho desse pneumotórax. Verônica. Agora os médicos não. Depende. Eu conheci uma que atendeu o Otávio, que viu que a conduta do médico anterior estava errada. Ela mesma falou, não, a conduta do médico está errada. Isso é ótimo, né? Quando a médica, quando a pessoa, ela deixa o profissional de lado e entra o humano, sabe? Ele tava com uma fístula. Ela, gente, ele tá aqui 15 dias, o médico pediatra tá vindo todos os dias aqui, tá vendo isso e tá achando que é normal? Isso aqui é uma fístula, ele tá com uma porta aberta pra poder pegar uma meningite, pegar um monte de coisa. Ele tem que ser direcionado hoje pra fazer cirurgia com o neurocirurgião. Ele tem que sair daqui hoje no hospital. Eu achando que eu ia de alta. Porque eles faziam curativo nas costinhas do Otávio. Eu achando que eu ia de alta, porque eu já tava lá. Ia fazer 15 dias que nós estávamos internados no isolamento. Ele com uma fístula desse tamanho, onde ele operou a miela meningocele dele. E o médico passou, não, foi só curativinho. Ela, não, a conduta do pediatra está extremamente errada. Tanto é que ela ligou para o hospital onde ele fez a correção, falou o que estava acontecendo com o Otávio, pediu remoção naquele mesmo dia. Tá vendo como são as coisas? Você pode estar no melhor hospital, na melhor maternidade, no melhor lugar. Quem vai fazer o hospital ser melhor é a equipe médica. Infelizmente, a gente às vezes se encontra com pessoas extremamente despreparadas. Não, e eu nem sei profissionais que onde era essa pediatra, porque dos 15 dias que eu tava lá, eu nunca tinha visto ela. Ela apareceu assim... Como um anjo. Foi Deus que basicamente manda como mesmo. um anjo mesmo. E outra, não era nem pra ela avaliar o Otávio. Eu que notei, era um final de semana, né? E o médico pediatra ainda não tinha passado. E eu vi que ela estava lá com as enfermeiras conversando. E eu pedi pra ela, falei, doutora, meu filho tá lá. O médico não passou hoje. A doutora consegue dar uma olhada nele? Aí ela, quem é o paciente? A enfermeira explicou, ela, daqui a pouco eu vou lá, mãe, ver. E foi lá. Aí examinou e viu uma água. Ela, o que é essa água aqui? Eu falei, a doutora, fica escorrendo dele aqui de uma fístula que ele tem de uma cirurgia. Ela, água? Aí ela pediu pra ver, na hora que ela falou, não, isso aqui é uma fístula. Nem o médico viu isso. Não, gente. Eu falei, doutora, viu, mas manda fazer curativo. E todo dia fica molhando. Ela, claro, isso aqui é o líquor que tá saindo daqui da coluna dele. É o líquor do seu filho. Meu, na hora ela ali sentou, já ligou pro Hospital Saboia, já falou com o neuro, falou, tô mandando ele agora pra ir. Gente, não é desesperador? Imagina eu fiquei, gente, eu não tinha noção do perigo. Ele tá no hospital, com uma fístula, é totalmente suscetível a ter uma meningite, e tava tudo bem. Eu ainda me mandar de alta ainda pra casa. Olha, você falando sobre isso agora, eu fui descobrir no outro hospital que nós estamos hoje, que quando a pessoa tem uma intercorrência grave, uma PCR, que foi o caso do Benjamin, e é submetido a uma falta de oxigênio por tempo prolongado, existe um tratamento que eles fazem de hipotermia. Coloca a criança numa baixa temperatura para poder minimizar os danos que podem ser ocasionados, né, de forma cerebral. E o Benjamin era um prematuro extremo. Então, assim, ele não era um bebê pré-termo.
né? Ele tinha dias de vida, entre aspas. Então, se a gente fosse colocar... Porque, assim, eles falavam pra gente a idade dele que ele tava, mas a idade corrigida. Na idade corrigida dele, ele tinha acabado de nascer. Ou nem era pra ter nascido. Você concorda comigo? Que ele nasceu de 5 meses? Sim. Eles não fizeram esse protocolo de hipotermia no bem. Por quê? Porque eles não quiseram. Porque pra eles acho que não fazia sentido, sabe? Era muito tempo sem oxigênio. E se tivesse feito? Talvez não teria minimizado os danos Com do bem. certeza, né? Isso eu nunca vou saber. Porque é só o e se, sabe? Que a gente fica nisso. E se tivesse feito? E se eu tivesse falado? E se? Ele tá quanto tempo hoje, o Benjamin? Ele tem 1 ano e 3. 1 ano e 3 meses. E nesse hospital que acolheu ele bacana, tá quanto tempo? Tem 3 meses. 3 meses? Então quer dizer que ele tá 3 meses, tipo, vivendo o que realmente ele deveria ter vivido. Uma assistência diferenciada, né? Com um olhar mais, como é que eu posso dizer, amável ali com a criança. Humano. Quando a humano. gente... Lembra que eu falei que a gente tava na UTI de prematuridade extrema, naquele primeiro hospital, e descemos pra onde somos crônicos? Ali é aquilo assim, como quem diz, aqui vamos seguir o protocolo, seja com bebê pré-termo, prematuro, com sequela cerebral, enfim. E vamos mandar essa criança pra casa. Só que entenda, o Benjamin era um prematuro extremo, tinha sofrido uma PCR grave, era um bebê que tinha sequelas neurológicas irreversíveis, e eles queriam que o protocolo que eles adotam em crianças sem sequela funcionasse no Benjamin. Não vai, né? Não vai funcionar. Não vai funcionar porque a resposta dele é diferente. O Ben era uma criança extremamente secretiva. Depois da intercorrência, ele não sabia deglutir. O Benjamin, ele sugava o dedo da técnica. A gente tem um vídeo. Ele não sabia deglutir. Então, ele perdeu completamente esse reflexo. Então, a saliva que criava, ele não conseguia engolir. Engolir. E essa saliva ia descendo e ia ficando aonde? Dentro do pulmão. E a saliva no pulmão dificulta a respiração. Então, ele precisava de mais atendimento de fisioterapia, fazer manobra, porque ele não conseguia tossir. Ele tem um reflexo de tosse também muito fraco. Então, quando a gente tosse, a gente consegue... Essa secreção que tá aqui, presa na traqueia, ela sobe, ela é expelida, né? Ou se cospe, ou você espirra, enfim. Ou então as meninas conseguem puxar, as físios, né? E o Ben não tinha isso. Então, o que eu comecei a perceber? Quando a gente desceu pra essa outra UTI, né, no mesmo hospital, aí foi que eu fui descobrir que ele tava com escape de oxigênio de quase 100%, porque a cânula que estava sendo usada lá na UTI do outro andar era muito pequena. Quando ele desce, a médica que pega ele já troca a cânula no mesmo dia. Tava sem escape, ou seja, ele tava fazendo mais força do que ele deveria. Tava fazendo mais esforço do que ele deveria. Então, assim, às vezes você chegava lá, o Benjamin tava assim, cansado, fazendo mais esforço do que ele precisava. Porque estava tendo escape de oxigênio. Isso era um bom sinal, que significava que ele estava respirando sozinho. O Ben sempre respirou sozinho. Lembra que eu falei? Ele não depende do oxigênio, ele depende da pressão que a máquina faz. Hoje ele faz uso do quê, Verônica? Hoje ele é traqueostomizado. Usa tráqueo, tem Tem GTT. GTT e avésico. Avésico é o quê? É aquela cirurgia que... Ah, do xixizinho. Isso, exatamente. Ah, tá. Então ele usa... E ele faz uso de BiPAP, oxigênio, como é que funciona? Ele não precisa do oxigênio, ele tá no 21%, que é como igual a gente, que é o ar que a gente respira. Ele precisa da pressão da máquina, então a máquina manda uma pressão de ar para que o pulmão dele fique expandido. Por quê? Ele tem o vício do respirador, a displasia, que é quando tem uma cicatriz ali, né, no pulmão, e ele tem um diafragma flácido. Então, ele mantém a respiração normal. Ele expande o pulmão, fecha o pulmão, tanto que na máquina mostra, ele entra na respiração sozinho, e às vezes a máquina termina, então ele entra na respiração e termina sozinho. Só que em longo prazo, ele cansa. Então, o que era necessário fazer? Exercícios respiratórios, de fisioterapia respiratória, para que ele conseguisse fortalecer o diafragma. Só que aquilo, é assim, por isso que eu falo, que quem faz o hospital é a equipe médica. Existiam fisioterapeutas que amavam o Ben e faziam de tudo pra dar super certo, sabe? Porque ele foi pro alto fluxo, o Benjamin ficou no CPAP. Então, a gente achava, na máquina parecia assim, que ele respirava sozinho, cara, diversas vezes. Às vezes, a máquina dava meio que uma empurradinha e ele terminava a respiração. Então, a gente achava que ia dar super certo, que a gente ia sair com o Benjamin respirando sozinho. Então, no máximo, com um cheirinho ali pra manter, né, o oxigênio. Não. Por quê? Aquelas físios que acreditavam muito nele, manobravam mesmo, tiravam toda a secreção e desciam a sonda ao máximo que podiam. Agora aquelas outras que não... Ah, essa mãe tá insistindo demais nessa criança, não vai dar certo, não vai respirar. Não respira sozinho. O medo das médicas era que em algum momento, por conta da sequela cerebral, ele parasse de respirar, tivesse uma apneia. Esquecesse de respirar. E aí essas físios que também não acreditavam muito, era aquilo. 2... Ah, não saiu secreção nenhuma. Vou pro próximo bebê.
é assim. Ele é diferente. Lembra que eu falei? Cada paciente é um paciente, mas elas usavam o mesmo protocolo para todos os bebês. E ali eu brigava mesmo. Eu brigava mesmo. Tanto que eu vi de outras mães, Bê, você é muito cri-cri. Cara, eu não sou cri-cri. Ah, muito cri-cri. E aí, sabe o que eu ouvia das técnicas? Não pra mim. Eu fui saber depois por outras mães. Que depois que a gente mudou de sala, que ela falava assim, ela não aceita o diagnóstico do filho dela. Ela não entendeu ainda que o filho dela é especial. Que o filho dela não é um bebê normal. Que o filho dela não vai respirar sozinho. Então, como ela não aceita isso, ela fica procurando pelo em casca de ovo. Mas da onde que eles tiram que o bebê não é normal, que a criança é especial? E os seus filhos que estão na casa, eles deixam de ser especial? Então, todos O os Benjamin, especiais. ele é uma criança com deficiência. Sim. Né? E não tem essa questão de normal. Ele é uma criança normal. Nós todos somos normais. Ele é dentro das suas limitações. Ele é uma tem pessoa normal. Mas isso não difere ele como uma pessoa anormal. Mas né? dentro, eu falei, existe um as pessoas- preconceito até dentro da própria UTI. É um lugar onde eles veem pessoas com síndromes raras, pessoas com diagnósticos, né, de não vida, e ainda assim, eles usam esse termo, porque é o que eu falo. Tem pessoas que trabalham por amor, assim, a gente encontrou muitas Sim. pessoas que trabalham por amor, que acreditam mesmo na criança, e tem outros ali que parece que estão fazendo hora, sabe? E pouco se importam com a criança. Mas hoje ele se encontra bem, no quadro estável, o Benjamin, tá bacana? Olha, graças a Deus ele tá estável, depois de toda a nossa... Eu falava assim pro meu marido, a gente vivia numa eterna montanha-russa. No mesmo dia que tava tudo bem, podia não estar. Sabe, assim, no mesmo dia, no mesmo minuto, às vezes eu olhava pra ele, tava tudo bem. Aí ele ficava secretivo, porque ele, né, eu lembro que eu falei, ele não sabe deglutir, né, não tem esse reflexo. Então a secreção ficava aqui parada. E aí, às vezes, ele fazia mais esforço do que devia. Nessa hora, já tinha que chamar a físio pra atender. E às vezes a físio falava assim, eu já vou. Tô atendendo outra criança. E não tava atendendo ninguém, tava lá no corredor conversando, Batendo trocando. um papinho, né? E o menino precisando, sabe? De Benjamin já teve uma intercorrência também bem séria durante a noite. Ele tava no alto fluxo, que é quando a criança fica recebendo a pressão aqui pelo nariz, não mais pela boca. Um negocinho assim, no narizinho. E todas as pessoas já sabiam que ele era secretivo e precisava de uma atenção maior na fisioterapia, certo? E ele fazia um exercício chamado RPPI, que era com uma máscara, pra mandar uma pressão maior pra manter o pulmão dele expandido por mais tempo. Com as físios que amavam ele, que faziam aquilo por amor, ele dormia durante esse exercício. Dormia. Como se nada tivesse acontecido. Nesse dia, eu passei o dia inteiro lá, porque era férias das crianças, e eu passei o dia inteiro lá. Sabe o que é o dia inteiro? Então, eu acompanhei todos os atendimentos de fisioterapia, de manhã e à tarde. E da noite chegou uma físio lá, que a gente já não gostava dela, da outra UTI. E aí, o que aconteceu? Tinha um bebê na nossa sala, que ele era cardíaco, e ele tinha bradicardiaca, ou seja, o batimento e saturação caía do nada, assim, mas porque ele estava extremamente cansado, secretivo, precisava tirar essa secreção. A técnica, era noite, e uma das técnicas tinha ido para a sala para separar os produtos para os banhos, que eles davam banho nos bebês à noite, e tinha só uma técnica na sala, eram duas, né? Uma técnica na sala que estava dando banho em um outro bebê. E aí, esse bebê, que era cardíaco, ele começou a apresentar, tipo, um desconforto, e essa brade, eu fiquei desesperada. Eu falei, eu posso não chamar físio pra vir atender ele? A técnica falou, pode, porque quem chama são as técnicas, não somos nós. Eu fui até o final do corredor, essa físio tava parada, sentada assim, fazendo sei lá o quê. Eu falei, você é físio? Ela falou, bem séria. Falei, então, tem um bebê na sala 1, ele tem uma bradicardia, você pode lá ver ele? Quem te mandou aqui? Falei, o quê? O bebê? A mãe? Eu não sou mãe dele, mas tem uma criança precisando lá, você pode ir. Ela veio resmungando nas minhas costas. Não, porque isso aqui não pode acontecer, porque isso aqui não é absurdo. Quem já se viu o pai vir aqui cobrar um atendimento da gente, que não sei o que, não sei o que lá. Chegou na sala, ela falou assim pra técnica, tá vendo esse botão vermelho aqui? A técnica, tipo, com o olho desse tamanho, sei. Quando acontecer a intercorrência, você aperta ele. Não manda ninguém lá buscar a gente, chamar a gente. Aí eu falei, o quê? Mas a criança... Mas a criança tá tendo uma brade. Eu não posso chamar? A mãe não tá aqui. Eu não sou mãe da criança, mas eu não posso chamar. Aí essa física falou, não. Quem chama são as técnicas. Falei, então se meu filho estiver morrendo, eu tenho que seguir o protocolo de vocês e não faço nada. E ela não me respondeu. E o Benjamin já tava bem cansado, porque tava bem secretivo. Fazia um barulhinho de secreção, sabe? Na cânula dele. O que essa mulher fez? Essa técnica. Essa fisioterapeuta. Maravilhosa, um profissional de luz, sabe? Só que não. Ela atendeu esse bebê que tava, né, tendo esse desconforto respiratório, resolveu o problema dele. Aí eu falei assim, Ben, tá desconfortável. Tinha outros 3 bebês. Fora o Ben e esse menino, tinha outros 3 bebês. O que ela fez?
Ela atendeu os outros 3 bebês que não precisavam de atendimento, que estavam incríveis, ótimos. Deixou o Benjamin por último, pra atender. Quando ela chegou pra atender o Ben, ele tava extremamente cansado. Bem cansado. Muito cansado. Porque tava secretivo, tinha que tirar a secreção. E ela foi fazer o exercício de RPPI com o alto fluxo. Entenda. Ele tava com fluxo no nariz. Esse RPPI é uma máscara que vem aqui em cima com uma pressão 3 vezes maior do que ele recebia no nariz. O que ela fez? Com um fluxo no nariz, ela colocou a máscara com 3 vezes mais fluxo. O menino, imagina. Sabe quando, a impressão que dá, sabe quando as meninas falam assim, sabe quando o carro tá em alta velocidade, você coloca a cabeça pra fora, que vem aquele ar contra a direção e você fala, meio que tá se afogando? É essa a sensação que dá. E o Benjamin fez uma brade assim, ó, caiu tudo, batimento, saturação, tudo assim. E o menino ficou branco. O Ben já é bem branco. Mas ele ficou cianótico mesmo. E bem mole. E eu desesperada. E eu chacoalhava o menino. Falava, pelo amor de Deus, Benjamin, tá tudo bem? Filha, mãe tá aqui, que não sei o quê. Um desespero. E a técnica, como se, a física, como se aquilo fosse normal. Aí chamou o médico, um banana. Tem umas pessoas assim, que eu não sei o que elas estão fazendo ali. Ele chegou e falou assim, não, vamos precisar entubar essa criança agora. Falei, o senhor não vai entubar ninguém. O senhor não vai pôr a mão no meu filho. Isso tá acontecendo agora. Eu assisti todos os atendimentos dele hoje. E o que ela tá fazendo tá errado. Ela tá fazendo um exercício de RPPI com uma máscara e com fluxo no nariz dele. As meninas tiram o alto fluxo e deixam só o fluxo da máscara. E ela com aquela cara dela assim, bem brava. Ah, porque a mãe tá alegando que meu atendimento tá errado. Falei, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando pra você que eu assisti todos os atendimentos e o que esse atendimento nesse momento tá certo, tá errado. Benjamin extremamente secretivo. Eu chorando, o médico, não, porque se continuar assim, a gente vai precisar entubar. Eu falei, o senhor tá, não, louco. Tem Quanto 15 tempo ele dias. O Benjamin já tinha 9 meses. Falei, tem 15 dias que ele tá no alto fluxo, tá indo bem pra caramba o menino. Então, não conseguindo diminuir os litros de oxigênio, não vai nada de entubar ele, não vai entubar mesmo. Antes de você fazer qualquer coisa com meu filho, você vai ligar pra médica dele responsável e vai falar com ela. Se não vai pra... Você leu o prontuário do Benjamin? Você leu o prontuário dele hoje? Porque as médicas deixavam assim, bebê extremamente secretivo, desconforto respiratório se dá pelo excesso de secreção. Tem que tirar e ele vai ficar bom. Todas as médicas colocavam isso. Não. Ele leu o prontuário do Ben? Claro que não. Eu conheço o Benjamin de longas datas. Eu falei, como assim? Você conhece o Benjamin depois da intubação? Ele, não, eu conheço o Benjamin entubado. Eu falei, então, Benjamin entubado é um bebê. Benjamin entubado é outro bebê. Aí tá. Aí essa menina veio, porque é de 3 em 3 horas, né? Que tem um atendimento. Aí quando é meia-noite, ela vem fazer o atendimento de novo. O que acontece com o Benjamin? Outra brade cardíaca. De novo, cianótico, o menino quase dá um piriri lá, saturação 60, um negócio horroroso. Eu já comecei, já saí lá no corredor. Pelo amor de Deus, eu preciso de um médico aqui agora. Cadê a enfermeira falando de tal? A enfermeira, na noite, foi um anjo, assim. Que ela falou... Aí tava lá. As técnicas, a enfermeira, o médico. E o médico, que a gente tem que entubar, porque essa criança tá muito cansada. Ele pode colapsar, parar aqui de novo, que não sei o quê. Aí eu falei assim pra... Eu ia falar o nome da enfermeira. Falei, fulana, você conhece o Benjamin? Ela, conheço. Fulana, ciclana, que são as técnicas. Vocês conhecem o Benjamin? Conheço. Qual é o problema do Benjamin? Ah, então, como ele não deglute, ele fica secretivo, mas só tirar a secreção ele já melhora. Falei, então, todas as equipes conhecem o Benjamin. E essa técnica, essa fisio não conhece? Esse médico também não sabia? Isso tá no prontuário médico. Falei, doutor, aí ele de novo, não, que a gente vai ter que entubar. Falei assim, o senhor vai lá agora, pegar o prontuário do Benjamin. Vai ler o prontuário dele. Ou então você vai trazer o prontuário dele aqui na minha mão. E a gente vai ver o que tá escrito lá. Aí ele, não, mas não é assim que funciona. Eu falei assim, então a enfermeira vai lá pegar o prontuário agora do Benjamin. Me vem a enfermeira com o prontuário na mão, tá escrito lá assim, ó. Bebê, secretivo, desconforto respiratório se dá pelo excesso de secreção. Precisa manobrar com fisioterapia. E fizeram, resumindo assim, fizeram o negócio certo, ele voltou? Ele leu, o Não. médico. Ele me pediu perdão. Ele pediu desculpa. Verônica, correria. Eu não li tudo. Desculpa. Eu devia ter me atentado, que não sei o quê. Eu falei, enquanto a físio termina, o expediente dela às 7 horas da manhã, não é? Até esse horário, ele ia ter mais 2 atendimentos. Eu não vou embora. E ela não vai atender, não vai fazer mais exercício de RPP no Benjamin. E aí eu falei, eu não quero mais ela atendendo meu filho. Eu não quero que ela ponha a mão.
Eu nunca fiz isso, tá, gente? Eu sempre fui muito cri-cri, eu sempre quis saber tudo, mas eu nunca falei assim, eu não quero essa técnica, eu não quero essa médica, eu não quero essa pessoa cuidando do meu Mas filho. esse procedimento foi em outro hospital. Nesse... Foi nesse primeiro que a gente tava. Mas nesse, hoje, o Benjamin tá Não, bem, esse eu não tá tenho, todo muito eu não, tranquilo. até hoje, assim, graças a Deus, eu não preciso falar nada, assim, porque nesse primeiro momento que a gente chegou nessa UTI pediátrica, nesse outro hospital, a equipe inteira fez uma força-tarefa pra entender quem era o Benjamin. Porque, assim, até os medicamentos que ele tomava, eu não sabia. Por quê? Os médicos falavam, olha, tá com essa medicação X aqui. Quando a gente chegou lá... Peraí, Verônica, eu sei que você tem muita história. Eu tô super tensa aqui. Querendo ir no banheiro também. Minhas costas. Mas eu tô aqui pensando, vamos deixar pra gente terminar isso numa live? Pode Porque ser. o nosso tempo é curto. Pode ser. E, a sua história é muito interessante, porque, pra quem não sabe, a gente ainda precisa fazer argumentação sobre o convênio. Porque Nossa, quando a gente pensa, né, Ju, que tá tudo bacana, porque hoje, graças a Deus, o bem tá bem atendido. A gente pode falar o hospital? Pode. Ele tá no hospital Sepaco, tá sendo bem atendido, bem gerenciado, mas tem a questão do convênio, pessoal. Então, se vocês querem saber mais da história do bem, tem as redes sociais da Verônica, que é, Verônica? É Benja Guerreiro Valente. Benja _ Guerreiro Valente. A gente vai deixar aqui na descrição e vamos marcar futuramente aí uma live com a Verônica, diretamente lá do hospital, né, Verônica? Sim. Pra gente poder conhecer pessoalmente o bem. Isso, cara, claro, se você topar, né? Não, com certeza, a gente consegue fazer. Porque, Verônica, realmente a sua história é... A sua história... Não só a sua história, a história aí do Joaquim. Sim. A sua história aí do bem. Fez a gente chorar, fez a gente refletir, né? Sim. E muitas das vezes, como nós somos ingratos, né? Tá passando por uma situação assim, fazendo aquele drama, né? Sim. Então, eu acredito que a gente aprendeu muito hoje, né? A questão de ser resiliente, Sim. né? Abrangiu aí esse campo espiritual. É o mais importante, assim. É o que me mantém de pé, de fato. A nossa fé, né? Porque, querendo ou não, a gente passa por tantas coisas no dia a dia que acaba... A gente é fraco, né? A gente Sim. acaba fazendo a gente diminuir a nossa fé, né? E, assim, eu quero te dar todos os parabéns que você merece. Você é uma pessoa maravilhosa, você é uma mãe incrível. Ah, eu que agradeço. Eu agradeço de verdade, assim. Eu sempre me senti muito fraca, vou falar a verdade, Imagina. assim. Ai, eu tô Imagina. falhando, eu falei nisso, podia ter feito isso. E, assim, o que eu queria deixar muito claro aqui... Você quer deixar um recado, pessoal, lá em casa? Sim, eu queria muito, assim, que as pessoas entendessem. A palavra final nunca é o médico que vai dar. O diagnóstico não é o fim, né? O diagnóstico não sentencia a vida de ninguém. Porque o bem não vai andar, não vai falar, não vai isso, não vai aquilo. E aí, assim, quem quiser ver um pouquinho mais sobre a história do bem, a gente tem um TikTok que compartilha as coisas dele. Os irmãos viram o Benjamin pela primeira vez e os médicos acreditam que o Benjamin não tem reflexo nenhum, né? Não tem reflexo, não sabe nem o que tá acontecendo, como se ele estivesse ali, tipo, no mundo dele. E nos vídeos que eu gravei, é possível você notar que o Benjamin sabe o que tá acontecendo, sim. Qual que é o TikTok do bem? Ele... Ai, eu não me lembro aqui, mas vocês deixam aí na tela, pessoal. A Eu não gente vai tenho... colocar na a gente coloca na descrição descrição. aqui, Sim. o pessoal acompanhar lá o Benjamin e vai também acompanhar na nossa live, porque a gente vai fazer. Não, Porque a eu vou Verônica fazer. tem assunto, hein, gente? Tem, gente, é muita história. tem Esse negócio de assunto. UTI, rotina de UTI, mãe de bebê atípico, conduta médica que às vezes poderia ter sido diferente, não eu sou a única. São muitas histórias, tá? E desse hospital maravilhoso, essa maternidade, eu não sou a única mãe, tá? Que sofreu por situações como essa, assim. Eu conheço muitas, assim. Muitas que só descobriram diagnósticos negativos dos filhos depois da alta. Por quê? O filho fica lá meses, não é feita uma ressonância magnética, não é feita uma tomografia, e a mãe descobre, às vezes, paralisia cerebral. Tem amigas que descobriram a PC depois, que saíram de lá. A gente foi descobrir que o Benjamin tem má formação de 2 vértebras iniciais da coluna só no outro hospital por conta da ressonância. Então, assim, chegou na UTI, seja com adulto, infantil, quem quer que seja, não aceite todas as informações assim, eu tô no melhor lugar, tô a melhor maternidade, a melhor equipe. Pesquisem sobre os médicos. Pesquise se aquele médico é especialista naquilo que ele tá falando que ele é. Pesquise tudo sobre o hospital. Queira saber, de fato, quem são as pessoas que estão cuidando do seu filho. Recebeu uma informação, não entendi. Pergunta de novo. O médico tá fazendo aquela cara... Pergunta pra Verônica. O médico tá fazendo aquela cara de que não quer falar, pergunta de novo, pergunta. Não saia com dúvidas, sabe? Porque
se eu pudesse voltar, assim, no início, eu ia querer saber tudo, perguntar tudo, saber de tudo. Coisas que eu não fiz da primeira vez. Mas agora eu sou a mãe que quer saber tudo, pergunta tudo, pergunto 300 vezes, pergunto pro médico de manhã, pergunto da tarde e da noite. Porque as informações têm que ser iguais. Exatamente. Tem que passar a mesma informação. Às vezes o médico da manhã fala uma coisa, da tarde fala outra. Ó, fiquem atentos aos sinais, tá, gente? Exatamente. Verônica, agradeço mais uma vez a sua participação aqui no nosso podcast PCD. E não poderíamos hoje encerrar mais esse capítulo maravilhoso, esse episódio do podcast, sem agradecer aí aos nossos apoiadores, que é a KVM Audiovisual, o Vitor Tribarber, a Barretos Distribuidora e a Padaria Rosa de Saron. Obrigado por ter, até o presente momento, está apoiando esse projeto, né, Ju? Apoiando muito, somos extremamente gratas. Eu também queria agradecer aí a Verônica. Imagina. Aprendi muito. Ai, meu. E é isso, eu tenho certeza que vocês vão estar ansiosos por esse episódio. Claro. Essa live. Tem o presentinho da Verônica. Ai, gente. Presentinho, uma caneca personalizada. Que Tomar um lindinho. cafezinho lá na UTI, ó. Tudo bem, ó, bem. Ai, gente, eu amei. Ele. Gente, eu só posso agradecer de verdade a oportunidade. Eu tenho muitas coisas pra falar, assim, ainda, né? A gente sabe que o nosso tempo é curto, mas eu só posso agradecer. Agradecer. E uma coisa muito importante, quando a gente recebe um diagnóstico negativo, entenda uma coisa. Não questione por quê. Pergunte pra quê. Pra quê que eu tô passando por isso? Pra quê? Às vezes, dentro da UTI, Deus usa a minha vida para falar com outras mães. Com diagnósticos extremamente simples, coisas que podem ser resolvidas assim como uma medicação. Mas eu tô no momento de dor, às vezes recebendo o pior diagnóstico possível do bem, e tem mães com diagnósticos super tranquilos, mas para elas é o fim do mundo. E eu tô ali, não, vai ficar tudo bem. Salmo 91, que eu ensinei mães a lerem o Salmo 91 pros seus filhos na UTI, não tá escrito. Tem mãe que imprime o Salmo 91 pra ler com os filhos. Então, assim, eu parei de perguntar por que eu vivi aquilo e pra quê. Então, assim, até nesse momento de dor, Deus ainda Não, e as pessoas têm que conhecer mais a palavra de Deus, porque também tem muitas palavras lindas, né? Sim. Na Bíblia e que servem pessoas que passaram por dia, momentos extremamente difíceis, diferentes dos nossos, mas que ali naquele momento de perda, ai, não tem mais jeito, tem. Você sabe Pra Deus tem jeito, uma palavra que eu tudo tem gosto muito? Onde fala, eleva meus olhos aos montes. Porque é de lá que vem o nosso socorro. Então, se você vê bem, quem lê a Bíblia não caminha na escuridão. Não. Ele está sempre guiado pela luz. Não, e Deus sempre me dá palavras. É a luz para os nossos nossos pés, né? Exatamente. E Deus, assim, nesses momentos de muita dor que eu falo assim, ai, você é muito forte, de onde vem essa força? Eu não sei explicar. De Deus. Eu sei que, assim, minha força não é, porque por minha vontade, muitas das vezes a gente nem levanta da cama. Mas há um Deus que vê tudo, que sabe tudo, e que mesmo no momento de dor, de sofrimento, de processo, ele tá com a gente, sabe? Porque todas as vezes que eu falo, Deus, eu não aguento mais, eu não quero mais meu filho aqui, deixa a gente ir pra casa, eu senti o cuidado do Senhor, sabe? Mesmo nesses diagnósticos e prognósticos e situações, assim. Então, eu parei de perguntar, por quê? Por quê, Deus? Por quê? Eu acho que Deus não aguentava mais ouvir. E aí, é pra quê? Não, pra quê? Hoje pode deixar que é pra mim, então. Vamos fazer o nosso tchau ali pro pessoal lá em casa. Tchau, pessoal. gente, até o próximo obrigada. episódio. Beijo.